Oi, está começando mais um Pod Zoe. Onde eu, você, nós falamos sobre a vida de Deus. Pra quem não sabe, esse é o significado de Zoe, galera. Ih! Mar, Mais um dia, Bran, de gravação, sim. cara. Que prazer, Já são... Mar. Quanto? 8? Esse é o 8. Meu Deus, já é tempo pro Brandão. Cara, é o Senhor testando. Que isso? Eu parei de zoar ela. Vocês viram, né? No 2 eu parei de zoar ela. É, mas também a consciência pesou, né? Falou, infelizmente, tô Agora eu aqui só com falo você. que é um prazer estar aqui, dividir a graças mesa a com Deus. você, aprender com você. Amém, Bran. É bom entendeu? ter tempo de mesa com você também, cara. Ó, Fico com prazer. Tamo junto, Mar. Tamo junto. E aí, gente, como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui novamente com a gente para esse episódio que vai ser poderoso, sensacional. Tenho certeza que vocês vão aprender coisas do reino do Espírito e vão sair daqui muito edificados com aquilo que vocês já estão vendo aí, mas a gente já vai apresentar eles, tem para depositar, compartilhar com a gente, né, Branco? Sim. Suas Sim. expectativas estão como? Lá em cima. Lá em Acho cima. que não dá nem pra classificar, porque Não dá. conhecendo um pouco deles já são pessoas que ouvindo você aprende muito. Sim, Então são inspiradoras. vai ser top esse Vai ser, podcast. vai E ser. Mar, como descrevê-los? Pessoas de caráter de Deus. Sim. Amém. Filhos retos, íntegros, são Sim. pessoas assim, realmente fantásticas, com zelo, amam ao Senhor, dá pra ver, né, esse amor por Senhor. Sim, Então não muito. existem palavras, adjetivos Sim. que Nossa. possam classificar. Meu Deus, que responsabilidade. Atletas agora, vida Atletas fitness em fitness. dia. Que isso. Eles malham e Confesso que eu tô respeitam. um pouco deixando a desejar nessa área. Mas eles malham, gente. Ó, além de tudo, cuida do espírito e cuida do Olha, corpo. Ô, top. glória. Sim. Com quem que a gente tá hoje, Brands? Nós estamos com o Ricardo e com a Érica. Uhul, Salva de bem-vindos! palmas. Muito Muito bem-vindos, bom. pessoal. Que Amém. bom ter vocês Obrigada. aqui. Prazer. Vocês deixaram a Agradecemos. casa, vieram aqui, né? Tão longe. Sim. É, eu Então, falei pro então, Brandes, São Paulo. São Paulo é É, aqui em São Paulo também, Pirituba, né? mas é uma horinha, né? Dá uns 35 minutos, 40. Ah, é? É, É rápido. é rápido. Deu 51 minutos. A minha casa, vou pegar em Anguera, é muito rápido. Ah, tá É de pertinho? É É. que nem aqui, né? Em Sim. Vinhedo da Saída, bem pertinho, perto. né, Anguera? Que bom. Sim. Que bom. Como foi? Foi tudo bem o trajeto? Tudo Vocês bem. chegaram Bem, Viemos orando em graças línguas, a né? Deus. Ô, glória. Prontos. Viemos ouvindo uma ministração. É sempre um prazer estar aqui, participar de qualquer coisa que vocês fazem aqui, nos convidam. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Nós amamos essa galera, honramos a Amém. unção de Deus que tem na vida de vocês. E esperamos poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Com certeza, com certeza. Amém. E se apresentem um pouco, para o pessoal conhecer vocês, né? De que igreja vocês são. O pastor Ricardo é o pastor, mas enfim, explicar essa trajetória, quanto tempo vocês estão lá. Sim. Se apresentem. Quem é o Ricardo, quer quem é a falar, Érica? Amado? Falo primeiro, né? Bom, meu nome é Ricardo, eu sou pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Pirituba. Eu também sou pastor dos líderes de jovens, né, lá de Pirituba. E agora nós assumimos os casais da igreja, Ai, que legal. todos eles, né? Estamos com o pastor Edson há 12 anos, basicamente, 12 13. anos. 13? A igreja vai fazer 13. Basicamente nós estamos desde o início com Que eles. legal, que legal. Nos associamos a eles, né? Então pegamos essa visão, estamos correndo a nossa carreira junto com eles. Que legal. Nossa, desde sempre, né? Desde E eu sempre. trabalho desde integral quando? também na igreja, Na né? igreja, certo. Então eu faço esse trabalho integral. Sou o primeiro gestor financeiro lá Legal. e também fico com parte de cuidar dos departamentos e organização. Ah, que legal. Desde o início, Eu sou você já um tava zelador integral? lá, né? Ou- Na verdade, no início eu era uma pessoa que era voluntária, né? Então eu fazia o serviço porque eu amava fazer aquilo. Aí em um ponto eu cheguei a receber um valor da igreja para limpar 3 vezes por semana e ter o cuidado da igreja, zelador. E eu fui passando os processos, até que há 2 anos atrás eu entrei para o integral e hoje eu recebo um salário Que da legal. igreja, né? Que legal, que E bom. é o meu trabalho lá. E eu faço com muito zelo, muito Amém. cuidado. Você, então, é a sua profissão. É a minha teoricamente, profissão, né, é. na igreja. Que Além legal, de cuidar pastor. de toda a galera, É. ainda tem esse cuidado com Tem a igreja cuidado, local. Essa parte de É, profissional mesmo, isso. administrativa ali, né? Pouquinha Sim. coisa pra fazer. É, Sim, e ainda tem que estar cheio do Espírito Santo. tem que estar Ô, cheio do glória, Espírito Santo. exatamente. É um requisito da palavra de Deus, né? Para É um separar. fator importante. Sim, sim. É verdade, é verdade. É isso, nós estamos casados também há 12 anos anos. e juntos. Nossa, é até praticamente tudo ali, né? É, porque o Ricardo se converteu, aí a gente, depois de 1 ano, a gente já casou.
E já fomos para Verbo. E fomos para Verbo. Então, Mas aí... antes de ir pro Verbo da Vida, vocês não eram de outra igreja? Nós éramos da Nós Igreja éramos de Videira, outra né? igreja. Não a Ah, Videira, já. que é a mais conhecida, mas Aham. era a Videira, né? Também. Sim. Uma videira. Nós, Entendi. eu já era de lá, né? Há Aham. uns 8 anos. Aí o Ricardo chegou, se converteu. Dinossauro. Conquistou a mulher. Tava lá esperando no Senhor, aí ele veio. 40... Brincadeira, ela não tem 40 anos. Eu parei Ela vai fazer 40 anos agora, é verdade. Não parece. Eu também vou sei, fazer 40 eu anos. sei, Eu falaria uns 32. Eu também, eu 33. também. Nossa, Não, obrigada. o ano que vem nós vamos fazer um festão, 40 Vamos, anos. 40 Ô, Glória. anos, É. isso mesmo. Olha. E aí nos conhecemos. A princípio, no começo, eu falava assim, eu não quero me envolver com um novo convertido. Já É. tô na igreja faz tempo, quero alguém experimentado na fé. É. Aí Deus fez, olha aí, minha filha. A bênção ali, O ó, novo esperando. convertido chegou O chegando. novo convertido. Chegou chegando, ele passou de mim. Amém. Isso É aí. posicionamento, né? Sim. Não é o tempo, né? É. Exatamente. É como você vive intensamente com Eu ele, creio né? que eu tive um novo nascimento genuíno mesmo. Eu vivi loucuras no mundo e quando eu decidi aceitar Jesus, eu falei, cara, Transformou. eu tive muito amigo que entrou na igreja e saiu da igreja, entrou na igreja, então quando eu me via na situação de oportunidade de aceitar Jesus, eu falei, eu vou aceitar ele e eu vou continuar com ele. Sim. Então, nesse tempo todo de cristão, que é o tempo que eu tenho de quase de casado, eu sempre preservei isso. Eu não gosto de inconstância. Eu quero estar sempre fervoroso. Sim, sim. Independente de passar os dias, anos, meses, o que se levantar diante de nós, eu quero estar fervoroso. Certo. Sim. Verdade. E aproveitando o gancho, então você sempre assim, estava na igreja já fazia um tempo. Já. Desde nova. Você... Sim, não, eu me converti com 19 para 20 anos, aí nova, fiquei sim. um tempo na igreja, desviei, né, que a gente quer ajudar Deus, né? Eu tava esperando no Senhor, falava, Aí Senhor, foi- você tá demorando muito. Vou ali no arranjar mundo alguém aqui, buscar peraí. alguém. Nossa. E aí foi a pior coisa que eu fiz, mas graças a Deus eu fiquei pouco tempo, né? Porque a gente quando tem o coração em Deus, cara, você não consegue ficar muito tempo desviado. Exato. Nem para ser desviado presta. Você presta. É verdade. O Brunão do Morado fala isso. Nem pra ser crente, você não Porque consegue ser Não desviado. dá pra pecar gostoso, Não né? peca gostoso. Eu Não dá. tava lá no mundo fazendo coisa errada e ainda ficava falando de Deus, meu coração. Aí, gente, olha que coisa terrível. Ficava bêbada, ficava chorando, falando de Jesus. O espírito ali. Me chamando de filha. volta. Aí, graças a Deus, fiquei só um ano afastada dos caminhos do Senhor, mas tive uma experiência sobrenatural com o Senhor para essa volta, né? Que foi algo muito legal. Eu estava em casa um dia, numa madrugada, porque eu chegava de madrugada muito louca, e ficava lá viajando, falando, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Aquele vazio, sabe, terrível, que é um vazio terrível, né? Porque a gente, sem a vida de Deus em nós, a gente não é nada. Exato. Ainda mais se você já provou isso alguma vez, né? E aí eu, em casa, chorando de madrugada, uma amiga minha estava numa vigília orando por mim, isso ela me contou depois, orando por mim, e eu em casa, na mesma madrugada, chorando com saudade da presença de Deus, com saudade da unção, saudade de Deus. E aí, naquele momento, naquela madrugada, eu tive uma experiência, o quarto estava todo escuro, de repente entrou uma luz dentro do quarto, e eu ali comecei a me quebrantar e comecei a chorar e pedir perdão para Deus, me arrependi da vida que eu estava levando, e falei, no outro dia, eu vou para a igreja, porque sabe aquela peça de teatro, a Lifehouse, que acontece de tudo para a menina não ir para a igreja? Você já lembra dessa peça? Sim. Era meio que o que estava acontecendo. Eu falava assim, não, amanhã eu vou. E acontecia E várias aí, os coisas. empecilhos, né? E aí eu entendi, né, naquele momento, que era um impasse mesmo. O diabo não queria deixar Sim. eu voltar Sim. mesmo, né? E aí, naquela madrugada, houve um quebrantamento. Eu me arrependi mesmo. E fui para a igreja no outro dia. Quando eu cheguei na igreja, a minha amiga me abraçou assim, ela chorava muito. E ela falava, ontem eu estava orando por você aqui na vigília. E eu falava para o Senhor trazer você de volta, trazer você Olha. de volta. Então, assim, foi uma conexão Sim, mesmo, sabe? sim. E o Senhor... Por isso que é importante a gente ter amigos E que, é isso que eu ia que falar. vão Importante. nos trazer Ter para boas perto, conexões, sabe? Que exato. oram pela gente. É. Isso é muito importante. E aí De foi, fato. eu voltei, fiquei firme ali no Senhor. Que bom. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Ricardo. Olha que engraçado, a gente estudou na mesma escola. Ela era amiga do Eu meu era irmão. amiga do irmão Nossa. dele. E eu nunca vi ela. vi essa criatura na minha vida. Foi ver depois de muito Fui tempo. ver Nunca. depois, na Que igreja. doido. É. Muito Deus doido, né? mesmo, né? E, ela, Deus. e o meu irmão viu ela, né? Porque eu apresentei ela pra minha família. A gente tava no propósito de orar um pelo outro. E aí ela encontrou meu irmão no ônibus, indo pra casa. E fazia muito tempo que eu E não meu irmão falou pra ela, pra onde você tá indo? Ela, pra sua casa. foi. Aí ele, como assim? Você tá indo Tipo, pra... mas eu quero- É, Doida? eu tô orando com o seu irmão. Nossa. E, Seu irmão com o meu falou. irmão?
E aí eu fui descobrir que eles eram amigos e eu nunca tinha visto ela. E a gente se Nossa. conheceu na igreja. Foi. Muito Doido, cara. doideira As assim coisas mesmo. de Deus é doido, É, né? é o Senhor que vocês estão vendo. E Gente, o... Peraí, Ah, é antes verdade. de continuar, pra vocês se manterem hidratados durante esse episódio. Olha! Oh, não pode Eita! Muito obrigada. Que top, hein? Olha que lindo, gente. Meu Deus. Fantástico, Essa fantástico. galera é excelente. Não dou demais, pra né? ninguém. Não adianta. É uma indireta já, Não, essa não vai dar galera. pra Gente, a ninguém. gente é muito fã de vocês, É, sabia? vocês são A muito gente top. sempre fala lá em Pirituba, cara, a galera de Vinhedo, tudo que eles fazem é com muita excelência. amém. Os acampamentos é uma referência pra mim. São É mesmo. top demais. Graças ao Parabéns. Senhor mesmo, pra Obrigado. fazer. Tem que deixar viradinho. É recíproco, toda admiração é uma via de Sim, mão são- dupla, né? São Sim. conexões mesmo que em aspectos que a gente tem que aprender com vocês, Sim. em melhorar e tem que buscar mesmo, em aspectos que a gente espera também poder contribuir um pouco com vocês. Então, Sim, acho que é é uma isso. troca, É uma né? transferência, né? É, exato. Sim. E o pastor, como você contou, pincelou ali, né, que viveu uma vida difícil antes de encontrar o Senhor, como foi esse encontro? Através de quem? Ou sozinho? Eu tava no mundão, né? A minha família, elas iam pro candomblé. Naquele tempo, meu pai, ele era pai de santo. Nossa, né? Os seu meus pai tios, era? os meus tios, eles continuam ainda nessa prática, nessa religião, né? E naquele tempo, meu pai era, minha família também participava. Eu também frequentava todos os sábados das reuniões. Não fui batizado lá, né? Porque tem o batismo também lá. Eles têm batismo. Tem o batismo também. É bem horripilante. Não entendo. Todo É. respeito às pessoas, né? Que Que são, mas eu sou bem assim, leiga também, não tenho- porque assim, para quem vê de fora, pensa que é horripilante mesmo, né? Mas Sim. tem tudo uma liturgia deles, Sim. do que eles a acreditam doutrina e tal. deles tudo E a gente mais. respeita, né? Sim. Então naquele tempo meu pai era pai de santo, né? Meus tios e a família frequentava e depois chegou um tempo que minha família saiu disso, eles se converteram, eles iam para quadrangular e eu continuava e ainda estava no mundão, né? Doideira. E eles viviam me chamando para a igreja, eu não vou para a igreja, não me chamam para a igreja. Esses crentes loucos aí, fica não gritando gosto da de igreja. crente. E eu lembro que naquele tempo que o meu irmão, minha família se converteu, meu irmão foi o primeiro, né, da casa. E aí ele ia pra igreja e ele falava, cara, vamos pra igreja, que era a videira, né? E vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu, não, cara, coisa boba, negócio de ir pra igreja, um monte de crente gritando lá. E você é muito bobo, você fica dando dinheiro pro pastor lá. Essa Aí esse visão, dia né? tava brincando comigo e falou assim, cara, você falava que eu dava dinheiro pro pastor e hoje você é pastor. Aí eu falei, mas os irmãos não dão dinheiro pra mim, não. Agora eu entendo que não dá. Agora eu entendo que não dá dinheiro pro pastor, não. Claro, né, que tem os pastores que acabam fazendo algumas Sim, coisas, mas sim. isso aí é eles e Deus. Sim. Mas eu lembro que eu ri, né, porque eu fazia isso com ele. Eu falava, você é bobão, fica ganhando seu dinheiro e dando pro pastor. E eles continuaram indo pra igreja, né, e a quadrangular, ela tinha a liturgia deles. Só que eu fui uma vez e eu não gostei, e depois não fui mais, e eles continuavam me chamando. E eu lembro que tinha um amigo meu, que o nome dele é Diego Guedes, e foi essa pessoa que me ganhou para Jesus. E às vezes eu tava no pagode, às vezes eu tava no forró, às vezes eu tava na rua, às vezes eu tava na galera, e ele chegava perto de mim e ficava pregando para mim. E eu falava para ele, cara, você é um crente chato, para de mim, Todo né? lugar. Toda hora, todo lugar que eu tô, você vem falar de Jesus para mim. Mas eu lembro que todas as vezes que ele falou para mim foi fundamental, porque ele plantou a semente, né? Sim. E eu lembro que teve uma fase da minha vida que roubaram a minha moto da garagem, aí eu perdi o carro, porque eu tinha um Corsinha, e eu trabalhava numa metalúrgica, então eu perdi o emprego, roubaram a moto, Meu Tudo- Deus. tudo de uma eu tive que devolver o carro e assim, foi uma coisa atrás da outra, eu pensei, cara, tô acabado, já era. E aí eu comecei a beber, aí eu bebia de segunda, terça, quarta, quinta, meio-dia, bêbado, Nossa. na rua. Nossa. De fim de semana eu saía, voltava na segunda, todo sujo. E minha mãe falava, o que você está fazendo? E eu falava, eu estou vivendo a minha vida. Mas, na verdade, eu estava vivendo uma desgraça de vida, né? Escravidão, né? É. E aí eu lembro que eu lembrei dele. Acordei um dia, eu falei, cara, tem um cara que prega para mim. Uhum. Ele Amigo fala Diego. de Jesus para mim que pode mudar a minha vida. É. E eu lembro que da minha casa para casa dele era 40 minutos. Né? Então, andando. De ônibus era mais rápido. E aí, como eu não queria pedir dinheiro para minha mãe, porque eu já tava, acho que eu estava com 20 anos, mais ou menos 21 anos. Eu falei, eu não vou pedir dinheiro, eu vou andando da minha casa até a casa dele. Então eu fui andando, cheguei lá umas 4 horas da tarde, ele chegava Não, às amor, 7. Você tinha acho que 25 para 26 anos. 24. A gente 25. casou, você já tinha 27. É isso aí. É, homem é ruim de data, né? Não. Credo. Homem é Olha. terrível com Ah, data. tinha entre 20 e 30. Eu tinha entre 20 e 30. Foi isso Eu era aí. mais novo. Então, foi isso aí mesmo. Nossa, que terrível isso. Meu Deus. Aí eu lembro que nessa fase eu fui até a casa dele, né? Então,
Eu fui andando, cheguei lá, ele chegava às 7 horas da noite, eu fiquei das 4 da tarde até às 7, esperando ele na calçada da casa dele. Nossa. E aí, quando ele chegou, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, hoje eu vou lá na sua igreja e vou aceitar Jesus lá e nunca mais vou largar ele. Nossa. E aí ele começou a chorar na minha frente. Eu falei, o que está acontecendo, cara? Não é uma boa notícia isso? Ele falou, cara, hoje de manhã eu acordei e fui orar ao Senhor. E eu falei para ele que fazia tempo que eu não ganhava uma alma para Jesus. E você é uma resposta da minha oração da manhã. Olha. E aí eu fui para a igreja com ele e naquele dia a pastora naquele tempo estava pregando, ministrando, e ela falou sobre aceitar Jesus e eu queria ter ido lá, mas meus pés ficaram pregados no chão. Acabou o culto, eu não saí do lugar. Era como se eu tivesse pregado no chão. E eu tremendo, chorando, ele falou, cara, o que está acontecendo? Acabou o culto, vamos embora. Eu falei, eu não consigo sair do lugar. Eu só vou sair daqui quando a pastora vir até mim e ela fazer a confissão de salvação. Quando eu fiz a confissão de salvação, meus pés desgrudou do chão. Nossa. E aí eu falei para ela, eu nasci de novo hoje e eu vou viver com ele para sempre. Então, eu Intensidade. sei que às vezes parece uma declaração muito soberba, né? Mas não é. É uma escolha você Sim. estar com ele, é um posicionamento. Então, Exato. eu decidi naquele dia, eu vou andar com Jesus e não importa o que aconteça, eu não vou sair desse lugar. Sim. Porque é uma decisão não sair do lugar, né? Exato. E aí Exato. foi isso que aconteceu na minha conversão. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, a partir daí, você tinha o vício da bebida e aí foi liberto de tudo? Aí eu Foi fui instantâneo? radical. Aí eu fui Foi radical, instantâneo. né? Eu parei de andar com as pessoas, eu troquei de número, eu saí do Orkut naquele tempo, eu mudei mesmo. Porque eu entendia que se eu não saísse de lá, não tirasse o pé de lá, né, aquele ditado que a gente ouve, um pé no mundo e um pé na igreja. Eu entendi, cara, se eu não for radical de cortar os relacionamentos nesse momento, Sim. de parar de estar em alguns lugares, eu não vou conseguir me absorver da verdade, da Sim, palavra de Deus. E eu vou ser puxado para os dois lados. É. E a gente sabe que se você não tiver bem baseado aqui, fundamentado aqui, o mundo te puxa com muita certeza. mais violência. Com certeza. O diabo é muito estratégico para te arrancar daqui. Ele é sorrateiro, Então né? eu pensei, e eu lia muito a Bíblia. Eu lembro que na primeira semana minha de conversão, eu fiquei trancado no quarto, eu li a Bíblia das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Eu li 6 livros em uma semana. Nossa. Então eu pensei, cara, eu tenho que me fundamentar aqui. Porque quando eu me expor lá, eu não vou ser roubado, não Exato, vou ser puxado. exato. Foi bem radical mesmo. Eu fui assim. radical. Sim. É. Tanto no posicionamento quanto na decisão, porque tem que ser assim, Sim. né? A gente, quando vem para essa vida em Cristo, para essa nova vida, a gente precisa ter isso em mente, de que, cara, eu preciso decidir. É tudo ou isso nada, que eu quero né? viver. É É. tudo ou nada, É. exatamente. Porque foi isso que Jesus fez. Exato. Sim. Ele não ficou, Ele não ficou, né, cocheando em dois pensamentos, Exato. salva esse povo, não Ou salva esse sal. povo. Exato. Não, ele foi Ele radical. foi decisivo, né? E a Exato. gente tem que ser assim também. Com certeza, com certeza. Sim. E aí, então, aí vocês... Enfim, a Erika já estava, né? Você começou... Permaneceu ali na igreja. E depois de quanto tempo veio esse despertar de pastor, de que era o seu chamado? Ou foi desde o princípio que você... Minha mãe sempre falava, né? Sua mãe Ah, falava? meu filho pastor. Eu, mãe, para com esse negócio aí. Esse negócio de pastoreio não é comigo, não. Sai fora. Negócio de pastor. E ela sempre falava, filho, você é um pastor. E eu não pensava nisso, né? Eu pensava em servir a Jesus mesmo e viver a minha vida com Deus. Aí Sim. foi o tempo que eu conheci a Erika, a gente começou a conversar, oramos. Não teve o processo de pedir em namoro, de pedir em casamento, É, não. acredito. Foi? Aconteceu. Olha, ela tá esperando até hoje. Aconteceu. De repente a gente estava Foi. casado e foi Nossa. É porque a gente Muito já tinha legal. uma certa. A gente já estava com 26 anos, né? É. Os dois. Porque a gente casou com a mesma idade, com 27. Eu, né, já tinha um pouco mais, já tinha me envolvido com outras pessoas na igreja, né? Já sabia mais ou menos como era o processo. Então, dependendo da idade que você tá, você não tem mais tempo para ficar de. Né? Então, assim, vamos ser decisivos, a gente quer viver as coisas de Deus. Vamos namorar? Vamos. Beleza. Ai, vamos noivar? Vamos. Vamos casar? Vamos. Não teve casou. aquela. Eu acho lindo, maravilhoso, Sim. fofo, né? O pedido de casamento, tudo, mas com a gente Mas não, foi. não teve, Uhum. né? Foi decisivo. E a gente foi viver na mesmo. vida e eu sempre fui muito intenso, né, nessa busca com Deus. E aí, para entender essa questão do chamado pastoral, eu lembro que uma vez a gente estava em casa e aí um amigo nosso, ele pediu minha moto emprestado e ele falou, cara, eu posso pegar sua moto para ir ver um emprego? Eu falei, cara, pode pegar, tá tranquilo. Aí ele pegou a moto, era 9 horas da manhã. E aí deu 9, 10, 11, meio-dia, 9 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã e ele não apareceu com a moto. E a gente sabia que ele tinha problema com drogas naquele tempo, né? E aí deu um despertar em nós e eu peguei o pastor da igreja naquele tempo. Eu falei, vamos atrás dele, onde ele morava. E aí a gente foi na cidade onde ele morava. E aí, Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista, descobrimos que ele trocou a moto por 2 pedras.
Jesus amado. E aí, eu lembro que naquele dia eu fui tomado de uma paz, de um cuidado por alma mesmo. E aí eu falei pra ele, cara, eu quero só saber onde ele tá. Não foi nem Não. a moto, né? Tipo É. assim, como reagiria Só normalmente. pra na saber onde ele razão, tá. né? Tanto que naquele tempo a pastora de lá falou assim, filho, eu nunca te vi daquele jeito. Uma paz mesmo caiu sobre você, de o cuidado por almas. E eu lembro que eu rodei a cidade com o pastor procurando ele, né? E aí deu 2:30 da manhã, eu falei, cara, a gente não vai achar ele. Vamos embora. E aí, quando a gente tava indo embora, que eu olhei pro lado, eu vi a moto parada no meio da rua. E eu falei, pastor, pode parar porque essa é a minha moto. Ele falou, você conhece a moto? Eu falei, de longe eu conheço ela. Cheguei lá, era a minha moto, ela tava com o retrovisor quebrado, algumas coisas. Eu falei, é a minha moto, ela tá destravada, vamos guinchar ela para alguma casa aqui. E aí o pastor tinha um amigo lá na cidade, a gente levou a moto para casa desse pastor, voltamos para casa. No outro dia de manhã, já levantei sedento, eu falei, pastor, vamos atrás dele. Né? Voltamos para a cidade dele e aí achamos ele no meio do mato. Nossa. Ele não queria olhar para mim e eu falei, cara, eu vim aqui atrás de você e a minha missão é te levar para a igreja de novo. E ele começou a chorar, ele falou, não, cara, o que eu fiz com você? Eu troquei a sua moto. Eu falei, tá tudo bem. Eu fui lá na lojinha, né? Porque você não fala mais biqueira, agora é loja, né? Eu fui lá na loja, Meu Deus. eu fui na loja, eu conversei com o gerente da loja, eu falei, cara, olha, Gerente. aconteceu isso, isso e isso. Supervisor. Uma pausa pra gente. Um amigo meu pegou a moto para ir ver um trabalho e ele acabou trocando a moto aqui na loja. E aí ele falou assim, eu bati um papo, né, com o gerente da loja, ele falou, eu gostei de você, cara. Você é um cara que transmite paz e você tá aqui pela coisa certa. Mas ele não é seu amigo não, viu? Porque trocar sua moto, mentir para você e trocar sua moto não é seu amigo não. E aí eu falei, não, cara, mas ele é meu amigo, eu considero ele como um amigo. E eu só queria só o documento da moto e a chave. Ele, olha, isso aí eu te devolvo pela pessoa que você é, pela sua conversa, é um cara da hora mesmo. E aí ele devolveu o documento e a chave, mas o capacete foi embora. Entrei no meio do mato de novo, catei ele junto com o pastor e levamos para a igreja. Nossa. E aí naquele dia na volta ele falou para mim assim, cara, você é um pastor. E aí me deu um estalo, eu falei, cara, isso foi muito louco para mim, Sim. porque todo mundo reagiria de outra forma. Cara, ele pegou minha moto, É, tipo... ele vendeu ela por 2 pedras. Exato. Você merece. É, você cara. merece apanhar. É. E eu, quando eu tava no mundo, eu era assim, eu pegava pau, ferro pra bater, fazia isso. Ia com meu irmão, às vezes, pra cobrar as pessoas, né? Meu irmão fazia muito isso Gostava naquele de tempo. agredir as pessoas. Meu irmão andava com o pessoal lá doidão, então a gente pegava perua pra ir atrás dos outros, pra bater, pra pegar. Ai, Mas era Ainda bem meio que Jesus comum, né? salvou, Porque É. a gente não... Sei lá, hoje qualquer um saca uma arma assim rapidão, Sim. mas antes era... Era. Era no braço também, era assim, né? Ó, pra Não, você não. ver que o negócio era tão radical No que meu quando tempo já- roubaram a minha moto, sabe o que eu fiz com meu irmão? Pegamos uma perua de um amigo, fomos na casa, porque a gente descobriu o cara que roubou a minha moto e chegamos lá na casa dele e falamos assim, ó, cadê o seu filho? E ele não estava em casa porque ele já tinha descoberto que a gente sabia e ele fugiu. A gente falou pra mãe dele, avisa ele que quando a gente achar ele, a gente vai quebrar ele. Olha, a maldade, a gente foi de perua pra pegar ele já. E aí, quando acontece uma situação dessa, E aí- né? Mas com Cristo... É, E aí com você Cristo é tem diferente. esse Então super- veio mesmo um sentimento de paz, de Sim. cuidado. E eu falei, Cuidado, vamos né? voltar. Cuidar de vidas, né? Amor mesmo. É. E eu lembro que depois que nós trouxemos eles para a igreja novamente, ele teve outras quedas e aí ele aparecia em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Nossa. E ele ficava, não, eu vou ficar no portão. Eu falava, cara, você me acordou 3 horas da manhã e você não vai sentar no meu sofá? Senta no nosso sofá. E aí eu fui entendendo, cara, isso aqui é um cuidado pastoral mesmo Exato, com exato. pessoas, Acho né? que é a maior marca de um pastor, né? É exatamente cuidado. esse cuidado. Sim. É amar mesmo, tirar os carrapichos, trazer Mas não pra foi perto. fácil, viu? Porque Ah. quando Deus falou pra mim que ele ia ser pastor, porque Deus falou pra mim num acampamento. Foi. Que a ideia que eu tinha a respeito de vida de pastor era uma vida de sofrimento. É, Sim. Né? É, Meu é Deus, que verdade. sofrência, Senhor. Né? Dessa questão de depender de Deus. Uhum. Né? Hoje eu entendo que não é assim, né? A gente Sim. tem a graça, Deus nos supre de todas as maneiras, mas eu não tinha o entendimento na Sim, época, então eu sim. achava que os pastores só sofriam, coitados. Que é uma carga... Eu chorei naquele acampamento. Eu chorava. Chorava. Deus, não, por Chorava favor. muito. Não, Senhor, não, deixa eu trabalhar, deixa ele trabalhar. Porque eu entendia que viver na dependência de Deus era viver sofrendo. Sim, né? sim. E não é verdade. Eu acho né? que finalizou mesmo essa questão do chamado pastoral quando nós estávamos com os jovens e eu percebi, né? E foi tudo culpa minha naquele tempo, não foi dela. Eu percebi que eu estava levando coisas muito pro pessoal. A respeito dos jovens não orar, dos jovens não ler a Bíblia, dos jovens não se intensificar em buscar a Deus, ter uma vida transformada.
E aí eu comecei a levar pro pessoal e comecei a bater neles, com a palavra mesmo. Cajadada. Ah, vocês não querem crescer? Então toma aqui, ó. Toma aqui. Eu era meio bruto, né? E aí teve uma hora que ficou muito pesado. Eu falei, liguei pro pastor, falei, não quero mais os jovens. Estou devolvendo pro senhor, não quero mais. E aí teve um chororô lá e eu tava com o meu coração fechado. Eu não queria mais porque tava pesado para mim. E eu lembro que nessa hora, todo mundo que já tava magoado e chateado comigo fechou o coração total. Nossa. E eu falei, não quero mais os jovens. E aí chorei pra caramba. Falei, não quero mais os jovens. Aí ficamos 6 meses, né, sem os jovens. 7 meses sem os jovens. E eu sentado lá com ela e a gente sem fazer nada. Então, assim, quem nasceu para servir, cara, Não consegue. não né? consegue, fica agoniado. É, exato. E eu lembro que nesses 6 meses aí era outro nome, era Jovens Transpaid naquele tempo. O pastor Vinícius assumiu para cobrir essa falta. Foi quando se tornou Blessed. E aí, nesse processo, Deus falando comigo, eles são o seu povo. Eles são as suas ovelhinhas, você é o pastor deles. E eu aqui, não. Não quero. Não quero, Senhor. É porque a galera tava naquela época da adolescência, de Isso. tipo, cara, eu quero a igreja, quero o mundo. É. Uma hora eu tô na Quero igreja, aí descobrir daqui a pouco a coisa. gente olhava as redes Isso. sociais deles, eles estavam lá no E aí fervo. desanima, né? E a gente Cara, falava, e eles "Meu Deus os amigos do mandavam céu!" vídeo pra mim, deles bêbados em festa, Nossa. tomando tapa no rosto. Gente, E vocês são bebendo, crente fumando. mesmo. É, aí sobe aquela... Aí vai subindo aquela ira Aquela santa. ira, é. E aí eu queria corrigir eles do meu jeito, né? Ou É. no pessoal. E não é assim. Não é assim. E aí eu lembro que foi passando os dias, Deus falando comigo. Um dia o pastor me chamou para um café e falou, Rica, quero fazer uma pergunta, né? Há muitos dias. Eu falei, eu sei o que você vai perguntar. Aí ele falou assim, cara, Deus tem falado com você? Eu falei, tem, todo dia. Todo dia ele fala para mim que eles são o meu povo, que eles são as minhas ovelhas, que eu sou o pastor deles. Aí ele, cara, então eu queria saber se você quer voltar. Mari, quando nós voltamos, né? Quando nós voltamos, uma graça para cuidar de jovens Sobrenatural. veio sobre nós. Amém. Pesada, Que assim, bênção. que Caiu como um manto mesmo. tudo que eles faziam, eu não conseguia olhar mais do meu jeito, eu não conseguia mais ver do meu jeito. Era o olhar do Senhor mesmo. Sim, a gente foi tomado de muita compaixão Sim. e amor por eles, Sim. né? De entender que, cara, eles estão errando, mas eles querem acertar. Eles querem acertar. Somos um Exato. chorão. Porque aí, É o pastor Ricardo. aí foi quando Deus falou com ele, né? Ninguém levanta da cama querendo Sim. pecar. Exato. Né? Exato. Principalmente os jovens que estão em Deus, né? Eles querem acertar, mas eles ainda não conseguem. Exato. E aí eu lembro, tem até uma música acho que é da Aline Baus, que fala que se o meu corpo errar o caminho, o meu coração está clamando pelo Exato, Senhor. exato. E eles estão nessa fase de se descobrir, é muita intensidade, eles são muito intensos, eles querem, ao mesmo tempo que eles estão, né, descobrindo as paixões da vida, eles querem Deus também, entendeu? E como o pastor puxa eles? É o cajado. Sim. Por que o cajado é assim, né? Pra Porque o trazer pra pastor perto. puxa a ovelha de volta. Exato. Exato. E aí, quando eles erravam e sumiam, tipo, 2, 3 meses, e eles voltavam para a igreja, eles... Voltava Pastor Rico, dilacerado, né? eu tô assim, eu falo, cara, vem aqui, eu abraçava, e tá tudo bem. Deixa eu mostrar para você como que é, como que faz. Não tinha mais aquele peso de fazer do meu jeito. Sim. E aí eu percebi que eu comecei a ganhar eles, né? Ganhar o coração deles. E um dia eu fui orar, eu falei, Senhor, eu quero jovens cheios do Espírito Santo. Eu desejo, a Érica deseja, a gente quer jovens que se movam, que andem com as próprias pernas, que vivam com Deus. E aí, quando o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele falou para mim, se você quer jovens desse jeito, começa por você. Sim. E foi quando a gente descobriu a nossa mensagem, que é uma mensagem de consagração. Sim. Porque a gente veio de um lugar onde a gente era ensinado, onde só se falava de pecado. Uhum. Por isso que, para você ver, né, a gente vem com as cargas para os lugares, Exato, né? exato. A gente era de um lugar que a gente aprendeu sobre isso. É pecado, isso é pecado, isso não pode. E aí traz peso, aquele né? legalismo. É. Então, isso a gente percebeu que, por a gente vir com essa carga, a gente colocou essa carga Exato, neles, exato. entendeu? Quando a gente prega muito sobre o pecado, a gente dá ênfase para aquilo que o diabo faz. Mas nós não Sim. ensinamos como nós, em Deus, buscando Ele, Sim. vencemos essas Exatamente. coisas. E aí a gente descobriu a nossa... a nossa mensagem central da nossa vida, não só ministerialmente, mas da nossa vida, de ser a consagração. De que, cara, eu não preciso ficar falando para eles o que é pecado, Eles que não sabem, pode. é. Eu preciso mostrar para eles como é andar com Deus. Exato. E eles vão querer andar com Sim. Deus. E se eles você não anda vão com o querer Senhor, ficar você não vai pecando, pecar. Exato. entendeu?
Exato. E aí, essa mensagem libertou a gente, libertou o nosso ministério, libertou a vida deles, porque a gente começou a ensinar para eles que é muito melhor andar com Deus. É. E nós É fazíamos muito- muitos eventos, né? Sim. Fazia evento, e a igreja eles não vinham. E aí um dia o Senhor falou com ela, para de fazer evento, e chamei eles para uma vida de consagração, De oração. de oração. Uhum. Então a gente ficou um ano sem fazer evento. E o pessoal, cadê os eventos? Colocamos oração na Não tem semana. evento, agora é Tinha oração. oração de sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Muitas e muitas vezes só tinha nós 4, porque assim, o pastor Edson e a Vivi sempre participaram de participaram. tudo. Que bom. Que Tudo, bom, assim, muito eles bom. foram, além de confiar em nós, foram pegavam nosso juntos, apoio né? e pegaram junto com a gente. Sim. Então, assim, às vezes tinha só nós e eles na oração. Eles não vinham. A gente organizava culto, eles não vinham. Sabe aquele culto temático? Você fala, mano, hoje vamos fazer um culto da hora. E a 8 Eles pessoas. não vinham. Só. Meu, aquilo acabava comigo. Eu chorava. Eu falava, Senhor, cadê eles? Cadê? Mas a gente vai aprendendo, Vai que lidando, é exato. o tempo, né? É Você o vai tempo. plantando, Exato. vai plantando, É. vai plantando. Uma hora vai germinar. Exato, exato. Essa questão de eventos, quando a gente, eu acho que cria essa rotina de ter eventos, nós não conseguimos criar pessoas sólidas, né? A gente cria pessoas de momentos, que Sim. vivem de acampamentos, que vivem de Exatamente. congressos, e aí se torna algo superficial, porque Sim. se move ali, mas não cria fundamento. É E sem isso fundamento mesmo. não tem como resistir às coisas, Sim. né? É como o pastor disse, ele mergulhou de fato, entendeu que ele precisava aprofundar as raízes para permanecer, né? Sim. Porque senão a gente não consegue permanecer Sim. sem raízes firmadas, né? Sim. Sim. E começou pelo exemplo, né? Quando o Espírito falou Exato. que você deveria começar, Sim. isso tipo Como você influencia, né? Como você influencia alguém? Se não mexe com você primeiro, não muda em você primeiro, não altera, não tem fundamento em você primeiro. Então, eu entendi isso. Então, eu fui para cima. Eu falei, cara, eu vou cair para consagração. É. Já estava com o pastor Edson, ele era sempre foi um homem de oração, mover do espírito e tal. E aí eu comecei a me jogar na oração, de ficar 5 horas orando em línguas. O máximo que eu lembro, naquele tempo eu orei 15 horas, trancado no quarto, Nossa. tomando água. E aí foi o tempo que eu comecei a subir para fazer oferta. No tempo de oferta eu não conseguia subir, porque a unção vinha muito forte sobre o meu corpo e eu atrofiava debaixo da unção. Minha boca ficava roxa, eu ficava com as mãos congeladas e roxas. O pessoal pensava, cara, ele vai ter um treco. Mas é porque o poder de Deus estava vindo muito forte sobre mim e o pastor falou, cara, isso não está normal. O que você está fazendo? E eu comecei a me trancar no quarto e essa unção começou a tocar os jovens. O que o Rica está fazendo que está tão diferente? E eles começaram a me procurar para saber o que eu estava fazendo. E aí eu falei, cara, isso é consagração, é oração, Começaram é a pegar tempo junto, de entrega a Deus mesmo, ler livros, ler a Bíblia. É. E eles começaram a ir para esse campo, né? E a associação nesse período de É. fundamento foi muito importante. Sim. Ter se associado com o pastor, com outros homens cheios do Espírito Santo. Exato. Isso é, gente, isso é essencial, fundamental, é né? fundamental. Fundamental. Para edificar o seu fundamento com quem você escolhe andar, isso é Sim. essencial. É, É o que vai exatamente. definir. Você trabalha com essas coisas, você sabe muito bem, né? Fundamento é essencial. Fundamento como é, né? É o princípio, É o né? Não tem princípio. como. É o que vai aguentar, como você estava falando É. sobre se vai. Por exemplo, eu estava lendo hoje de manhã sobre isso. Agora que eu estou entendendo por que eu estava lendo esse texto. Sobre a casa edificada na rocha, né? É justamente sobre isso, o fundamento, porque vai vir, o texto fala sobre a tempestade, exato. sobre os ventos, e é o quê? As consequências, as coisas da vida, né? As adversidades, a circunstância, e se você não está firmado, você não aguenta, você não E também fica. a gente pode até te dar segurança também. Saber que você está bem firmado, que Sim, sabe que pode vir qualquer tribulação, qualquer exatamente. tempestade. que Sim, sim. Você vai estar Que- firmado. Eu uma vez escutei um pastor, eu não lembro onde, eu escutei um pastor falando sobre a árvore do eucalipto, acho que é isso. Se for errado, depois eu corrijo nos comentários. É que ela é uma árvore que ela tem profundas raízes e ela cresce muito. E quanto mais ventos e tempestades ela sofre, mais as raízes são aprofundadas. E é isso, quando nós estabelecemos um bom fundamento com o Senhor, por mais que venham muitas tempestades e muitas pressões, enfim, o pecado Sim. tente se achegar a nós, quanto mais essas coisas vierem, mais posicionados nós estaremos. Sim. Mais raízes nós teremos nele, né? Porque foi criado um bom fundamento. E nós sabemos Sim. que ele é o nosso fundamento. E com ele nós não seremos abalados, né? E quando você falou sobre exemplo, é que nem
um pai para um filho, né? O pai pode falar. Se ele não fizer aquilo que ele está dizendo, o filho não vai absorver aquilo que ele está dizendo. E é uma coisa muito louca, né? Porque, eu estava dirigindo ontem com a Vitória lá, e com o Davi, saindo da igreja, e eu tô orando em línguas, pensando hoje no podcast, eu falei, cara, veio uma inspiração, né? Quando você não se move com o Espírito Santo, você se move com qualquer outra coisa. E eu pensei, mas com o quê? Você se move na carne, você se move nas suas emoções, você se move nos ensinos errados, você se move em qualquer outra coisa, menos com o Espírito Santo, se você não tem uma base, não tem um fundamento. E é importante você ter um fundamento, né? Porque, cara, quantas coisas, exemplo, às vezes o pessoal pensa, você é sempre ungido? Cara, eu sou ungido. Porque a Bíblia diz que eu sou ungido, ele me ungiu e eu tenho a unção que procede do santo. Só que a correria do dia a dia, o trabalho, família, as coisas da vida, ela tende a abafar isso, né? Então, chega uma semana que você acaba esfriando um pouquinho, acaba abafando um pouquinho, só que eu entendi uma coisa, por causa do fundamento, eu entendi que eu sei o caminho. Eu sei aonde achar algo que vai me fazer ficar do mesmo jeito que ele me chamou, fervoroso de espírito. Exato. Então, é isso que as pessoas não entendem. Sem um fundamento, não tem o caminho, né? Elas não sabem como buscar lá. E eu sei o caminho. Então, quando vem uma tempestade, quando vem às vezes parece uma nuvem que paira sobre você, não deixa você orar, não deixa você se consagrar, eu sei o caminho. Então, eu vou lá no mesmo caminho que eu percorri, que eu sei o lugar do secreto. E a gente aprendeu também a não ter uma fé emocional, né? Porque a fé emocional, ela se move de acordo com o que você está sentindo, com o que está, né? Se eu estou ali numa fase da minha vida de estudo intenso, de trabalho, eu vou acabar sendo puxado para isso e não vou conseguir mais ter ali meu devocional, meu tempo com Deus, tal, e vou acabar me esfriando. Mas se eu entendo e eu estou bem fundamentado de que eu me movo naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, eu sei quem eu sou em Cristo, eu entendo a questão das práticas espirituais, eu vou me mover nisso. Porque, cara, a gente, como qualquer outra pessoa, que as pessoas acham que, porque vocês são líderes, vocês são pastores, vocês não têm frieza espiritual. A gente tem, sim. Tem. Acontece com todo mundo. Eu compartilhei com algumas pessoas assim, eu tava vendo uma crise há um mês atrás, assim, estrondosa, de identidade mesmo, de tipo, ministerial quem eu sou? Ou só de... Ministerial, de tipo, quem eu sou, o que eu tô fazendo? Sim. E aí, a Marina é líder de jovens, líder do louvor. Cara, eu tava numa crise que tava... Eu já que tive. se tornou perceptível, porque eu tava... Meu Deus, quem eu sou? Mas é o que eu diabo tô que tenta fazendo? confundir mesmo, sabia? Exato, é o diabo que tenta confundir mesmo. E aí, onde eu estou posicionada? Quando eu percebi que eu estava nisso, eu falei, opa, E é bate isso que retirada. É legal, quando a gente Não sou identifica assim. o que está acontecendo. Isso mostra maturidade. Exato. Isso é maturidade espiritual. Sim. Você percebeu o que está Reconhecer, acontecendo. opa, tô fugindo Tá do acontecendo eixo aqui. alguma coisa, isso não tá legal. Por que eu tô pensando nessas coisas? Exato. Né? Isso é, E isso é normal, é uma coisa que todo mundo pensa. Exato. Você vai pegar a igreja inteira aqui, todo mundo tá num dilema. Num ponto ali de partida para alguma coisa. Só que elas não decidem. E não decidem por quê? Porque não tem depósito, não tem fundamento. Então, elas vivem de cultos, elas vivem do culto de quinta, elas vivem do culto de domingo, elas vivem do culto de oração, mas elas não têm tem vida uma com vida Deus. com Deus Exato. na casa delas, Exato. diariamente. De estar dirigindo, Espírito Santo, o que vai acontecer hoje? Eu quero ser um porta-voz da sua palavra, eu quero ser a mão de Jesus tocando as pessoas. O que você quer que eu faça hoje, né? Então, Deus Elas não estão fazer. só se recarregando dos cultos. Então, E aí vira uma rotina de Vira uma eu rotina. só ouço aquilo que os outros ouvem de Deus. Sim. Eu não ouço o Senhor. Eu não tenho minhas próprias experiências. Exato. Eu não tenho né? as minhas experiências, porque eu Sim. venho só nos cultos e aí eu fico no meu dilema. Nossa, quem eu sou? O que eu faço? Por quê? Não ouve do Senhor, né? E aí são opiniões formadas a partir daquilo que o outro Sim. vive com o Senhor. E óbvio que os pastores, ministros estão aqui para abençoar as nossas vidas e nós recebemos. Claro. Mas nós precisamos estar com Ele, né? Exatamente. Nós precisamos. Nós temos esse acesso, por que não? Sim. O Ricardo pregou há uns tempos atrás na igreja sobre nós temos a nossa história com o Espírito Santo. Porque a gente lê muitos livros, né? Sim. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que incentiva muito a leitura. E nós gostamos muito disso, lemos muito. Só que a gente tem a nossa história para escrever também. O livro de Atos ainda não terminou de ser escrito. Está sendo escrito por nós. Né? O que a gente está fazendo, se movendo através do Espírito? Fazendo aquilo que o Espírito Santo deixou para a gente fazer, que é o quê? Vai fazer discípulo. Sim. Jesus falou, vai fazer discípulo. Eu preguei na quinta-feira sobre isso, né?
O Espírito Santo falou comigo. Quantas pessoas elas foram criadas no secreto? E se um dia você tiver que ter sucesso, esse sucesso ele vai ser criado no secreto, na comunhão com Deus. O problema é que a maioria das pessoas que se tornaram um sucesso, se tornaram evidentes, elas esqueceram de voltar lá e continuar lá. Exemplo, eu estava conversando com a Érica, uma pessoa que a gente olha, é a Gabriela Rocha. É uma menina que Deus revelou ela no secreto. Ela é um sucesso, ela é ungida. Você não vê ela em escândalos e ela continua no secreto. Porque foi lá que ela foi criada. Sim. E você percebe nas músicas dela o quanto ela deixa a unção fluir, o mover do Espírito se mover. E é isso que tem que acontecer com a nossa vida. Exato. Se você entrar lá, Deus vai fazer você evidente, porque Ele precisa que o evangelho se espalhe. Exato. Ele vai levar você para os lugares, as pessoas elas vão acabar tomando nota de quem você é. Foi isso que aconteceu com os generais de Deus. Eles entraram lá, Deus colocou dom sobre eles de cura, de revelação, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus fez eles saírem de lá e ser conhecido no mundo. Então gerou vários avivamentos, avivamento do país de Gales, Evan Roberts. Foi feito no secreto. Exato. E ele permaneceu neste lugar, né? Eles permaneceram lá. William Seymour, esses caras da Rua Azusa. Esses caras foram revelados no secreto. E aí, você pega, exemplo, os generais de Deus, todos eles operaram forte. Só que a maioria deles não tinha um líder espiritual acima deles que conduzissem a vida deles. Então, eles morreram errando em alguma parte, né? Sim. Então, você vê que o tempo todo a nossa vida tem que ser administrada. Senão você cai nos extremos. Exato. Exatamente, é um equilíbrio, né? Nós não podemos ser extremistas pendendo só para um lado. Eu busco o Senhor sozinho, na minha intimidade, e eu não sou cuidada por ninguém. Eu não respondo a ninguém, entendeu? não sou pastoreada. É uma balança, realmente, para que a gente viva uma vida no Espírito da maneira que o Senhor deseja, né? E entender de uma vez por todas que não existe vida secular e vida com Deus, gente. É uma vida só. Né? A vida é espiritual. Exato. Você, na sua faculdade, você é uma menina de Deus, você é uma mulher de Deus. No seu trabalho, você é um homem de Deus. Aqui na igreja, você é um homem de Deus. Na academia, você é um homem de Deus. Você é um homem Me de chamam Deus. de pastor lá, é pastor. Sim, Pastor Maromba, é isso mesmo. Pastor. Então, assim, quando a gente entende isso, cara, isso faz toda a diferença. A gente vai ser um agente de mudança onde a gente estiver. Exato. Né? Que eu até ministrei sobre isso um dia, de que nós somos missionários disfarçados de engenheiros, de administradores de empresas, de advogados, de manicure. Porque, cara, a gente está o tempo todo tocando a vida das pessoas e elas querem o que nós temos. Exatamente. Elas querem. Exatamente. Ninguém quer viver uma vida infeliz, uma vida bagaçada. Ninguém quer. A gente quer viver bem, a gente quer viver feliz. E o povo mais feliz dessa terra é o povo que carrega Jesus, gente. É o povo que tem o Espírito Santo vivendo dentro. Exato. Isso é maravilhoso. Muito bom. Fazer uma pergunta para o pessoal. Peraí. Antes de você fazer a pergunta, galera, fique com os recados, a gente já volta. Galera, eu sou o Lucas. E eu sou a Marina. Nós somos os hosts, os apresentadores e você tá aqui porque você tá assistindo esse episódio, né? Que tá muito bom. Exatamente, galera. A gente tem recadinhos rápidos para vocês. O primeiro é: curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Sim. Impulsione ele, né, mano? Isso, engaja aí pra gente, pô. Compartilha com seus amigos, com seu vizinho, com a sua mãe. É pra pessoas serem identificadas mesmo. Exato. Leve a palavra, você faz parte disso. Isso. Segundo episódio, segundo recado são sobre os episódios. Nós sempre lançamos os episódios dia 5 e dia 20, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal, ele estreia. Então, ative o sininho aí pra você ficar por dentro disso e não perder um episódio melhor que o outro. São diversos assuntos para que você aprenda mais o Senhor. Então, fica de olho aí, dia 5 e dia 20. Galera, você percebeu que a gente tá lindão hoje, né? Bonito. Bonito a gente tá sempre, mas hoje a gente tá muito bem trajado. Elegância. Galera, essa camiseta foi feita pela Zoe Store, a loja que nós temos aqui. Tem outros modelos, então entre lá no Instagram deles, veja o catálogo. Sei lá, se você quer, se você gostou, se interessou, mande mensagem, vê se tem tamanho, encomende a sua. Encomende. Você vai levar a palavra vestindo ela, que tá que top. E você ainda abençoa pessoas, porque esse dinheiro que a loja arrecada é para abençoar vidas. Então você tá plantando num bom solo. É isso. O quarto recado é sobre os nossos Instagrams. Qual é o seu? O meu é Mari_Olivl, eu sempre esqueço, mas é isso aí. E o seu, Brands? O meu é o Lucas Brandes, tudo junto, tá ligado, né, galera? E o mais importante, que é o do Podzoe, que é Podzoe_CBS. Nos sigam lá no Instagram, porque você acompanha todo o bastidor,
os bastidores. O bastidor, meu Deus, meu português hoje. Os bastidores dos episódios. Então, você fica bem por dentro de tudo. E também tem as caixinhas, né, Brans? Exato, você vai ter a oportunidade de participar de um episódio, de assuntos e dúvidas que você tem. A gente vai tirar aqui com um convidado que vai vir, Isso. então, sei lá, você vai ter seu nome citado e a sua dúvida vai poder ser tirada. Exato. Então, nos ajude também lá engajando no Instagram para que ainda mais pessoas sejam alcançadas Importante. por esse podcast, né? É isso. É isso. É Galera, isso. continue acompanhando aí, vidrado, prestando atenção. Tem muita coisa para vocês receberem. Exato, exato. E não esquece, curte, curte, curte. Falou! Tchau. Vamos lá, fala aí. Vamos para a pergunta. Para que vocês deem dicas de como se manter no Espírito. Como o pastor disse, você entendeu esse despertar e entendeu que você precisava viver no Espírito para que os jovens vivessem. Quais são as dicas? Como você orienta? Como você instrui quem chega até vocês, né? E fala, pastor, eu quero viver essa intensidade. O que eu faço? Eu tava vindo dirigindo e conversando com ela, né? E o que é o mover do Espírito? Cara, o mover do Espírito é quando você se expõe a Ele e a sua vida é mudada. É o mover dele, ele está se movendo. Então, ele se move quando você muda o seu palavreado, quando você muda as suas conversas, quando você muda os seus pensamentos, quando você muda o seu comportamento, a atitude mesmo, corporal, quando você realmente sabe se portar perante as pessoas, entende o que você recebeu, e agora você começa a andar como ele mesmo, porque a Bíblia diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Então, agora eu ando como alguém que nasceu de novo e o Espírito está se movendo. Então, isso é o mover do Espírito. O mover do Espírito não é só receber uma imposição de mãos, caiu, é o mover do Espírito. Não, o mover do Espírito é quando, cara, eu errei com alguém, eu vou lá e peço perdão. Isso é o mover do Espírito. É quando eu falei uma coisa que chateou alguém, eu vou lá e peço perdão. É quando eu tenho que mudar uma atitude minha. Isso é o mover do Espírito. Ele está se movendo. E falando sobre a questão da busca, as pessoas vêm até nós. Cara, como que eu entro nisso? Porque as pessoas perguntam. Você se move na unção, você se move no dom de cura. E, cara, como que é isso? Como você entrou lá? Cara, é o amor ao Senhor. É o amor a Ele que faz você entrar lá. Você pega um versículo, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no seu quarto, no secreto, porque Deus está lá e Ele vai te recompensar em secreto. Cara, eu não preciso mais que alguém desenhe para mim que o mover do Espírito vai acontecer quando eu entrar lá. Exato. Então, como é que eu descubro as outras coisas? Os dons, as palavras, as inspirações. É Mateus 6,6. Esse é o segredo para as pessoas. E as práticas E as espirituais, práticas. né? que a Ler gente aprende. bons livros, ungidos, porque às vezes você pega livros que, cara, não... Confundem não, confundem. a sua... Uma dica que eu dou, eu falei isso esses dias para uma galera. Eu estou debaixo de uma visão. O Verbo da Vida tem uma visão. Assim como o Batista Shalom tem uma visão. Então, para não confundir a visão e aquilo que eu creio, eu não vou escutar pessoas que vão confundir. Exatamente. Então, eu não abro qualquer vídeo. Ah, não, eu sou forte o bastante para assistir esse vídeo. Você é tolo o bastante, porque uma hora aquilo vai entrar em você e vai confundir você. Exato. Então, eu dei essa dica para as pessoas. Cara, eu não gosto de me expor a qualquer coisa. Eu não gosto de me expor a uma coisa que fere a visão que eu tô. Porque se eu tô numa visão que fala sobre o dízimo, eu vou ouvir uma coisa que é contra o dízimo. Se eu sou uma pessoa que crê no mover do Espírito, eu vou ouvir pessoas que falam contra o mover do Espírito. Então, cara, aquilo vai confundir, porque uma hora eu vou pensar, mano, isso aqui é verdade, eu nunca pensei nisso. Vai trazer confusão. E aí vai gerando várias... Sim. A gente conversou Sim. isso, o pastor Eliezer compartilhou isso com a gente essa semana. Que aí você ouve um pregador que fala X, depois você ouve outro que fala Y, Exatamente. e o seu pastor local fala É. Z. E aí a sua cabeça confunde. E é Sim. por isso que você precisa E o diabo estar te alinhado. pega no engano. Exato. Pra As te lascar, ele é bom. doutrinas, e aí vai gerando coisa na sua cabeça Exatamente. que Sim. te confunde total. A gente tem que ter, assim como a gente tem uma dieta para a vida, né? Tipo, do que comer, o que não comer, espiritualmente falando também. É A a gente mesma tem coisa. que selecionar o que a gente Exato. ouve, o estilo de música que a gente ouve, É. né? O tipo de pregação que a gente ouve, o tipo de livro que a gente lê. A gente tem Exato. que Um dia me cuidar. perguntaram, pastor, por que você dá o dízimo? É bíblico dar o dízimo? Eu falei, cara, eu te dou N versículos que falam sobre o dízimo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Só que eu vou te dar uma dica para você não me perguntar mais. Eu falei, se a Bíblia não falasse de dízimo, se a Bíblia não falasse de oferta, eu criaria uma oportunidade de honrar a Deus. Ele falou, uau, isso é muito forte. Eu falei, eu criaria uma oportunidade de honrar a Deus, de ser fiel a Ele. Eu faria alguma coisa para voltar esse grande favor. Exato. E para mim tá tudo certo.
Porque depois que você entende, cara, quando você entende a obra da redenção, entende de onde Deus te tirou, o que Ele fez com a sua vida, você é tomado por esse sentimento de gratidão. Não é? É uma coisa muito louca. E porque você quer fala, retribuir. o que eu faço, né? O que eu posso É. fazer. E é assim, ó, olha o que é top, né? O que eu faço para agradar a Deus, para mostrar para Ele que eu sou agradecido por tamanha Exato. bênção. Nunca vamos conseguir, porque Ele é maravilhoso. Então, na nossa performance, a gente nunca vai conseguir chegar. Retribuir. A gente vai se sentir satisfeito, mas ainda assim, a gente vai ficar insatisfeito, porque a gente nunca vai conseguir chegar Exato. nesse lugar, né? De E é tipo, um lugar que o Espírito Santo, ele quer que a gente sempre, assim, mais do que a gente quer agradar a Deus, o Espírito Santo quer nos ajudar a E agradar eu a entendi Deus. uma coisa agora. Quer ser uma pessoa grata, ande naquilo que ele disse, naquilo que ensina, naquilo que ele se move por meio do Espírito Santo. Ande nisso. Isso é um sentimento, é uma vida de gratidão. Deus falou, eu faço. Deus falou, eu me movo. Deus falou, eu sigo. Eu não duvido, eu vou para cima disso. Exato, exato. Uma vez que você entende que tudo vem dele, tudo volta pra ele, você só quer Sim. viver uma vida Exatamente. Exato. fazendo. E é a melhor maneira de demonstrarmos gratidão a Ele é vivermos aquilo que Ele nos criou para viver. Sim. Termos relacionamento com Ele, sermos devotos a Ele, É. né? Naquilo que Ele nos ensina, né? Então é realmente Sim. é só devolver aquilo É. que Ele nos criou Sim. para ser, né? Olha o que Atos 17, 28 diz, ó. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É. Tá tudo certo, gente. Tudo nele. Então, o que faz eu viver nisso? Gratidão. É. Eu vou viver desse jeito que ele falou. Vivo nele, eu me movo nele e tá tudo certo. Exato. É legal, quando você começou a falar sobre o mover no Espírito, dizer que o mover no Espírito é mudança de vida, é o nosso comportamento, tudo. Por quê? As pessoas associam muito o mover do Espírito com aquilo que acontece cai-cai, nos né? cultos É. de cai. Exato. Só que esse mover é a ponta do iceberg de tudo aquilo que a gente tem vivido com Sim. ele, né? Exatamente. É só um manifestar daquilo que nós Foi. somos É. nele, né? É o que eu falei na quinta, né? Nessa quinta eu preguei. Eu falei, gente, quer mover no Espírito? Mas para você se mover no Espírito, ande em amor. É. Quer mover no Espírito? Ama Vai o lá e próximo, as ofensas, deixa pra lá, vai lá, se Perdoa. reconcilia com seu irmão. Quer mover no Espírito, para de falar palavrão. Quer mover no Espírito, muda o seu pensamento, quer mover no Espírito. E as pessoas querem se mover no Espírito, mas, cara, e o grande mover do Espírito, que é a Que transformação a mudança de vida. de vida mesmo, É. né? Exato. Porque, na verdade, o culto, o que acontece aqui, o manto que a gente ama, eu amo o mover do Espírito, eu amo o culto de manto, de poder, de fogo. Quem não gosta? Oh, A gente sim. nasceu nisso, né? Sim. Então a gente ama. É só, como você falou, a ponta do iceberg. Uhum. Porque se você não tem uma vida com Deus na sua semana, no seu dia a dia, você não vai estar sensível. Exato. Porque pra gente que tem vida com Deus fora das quatro paredes da igreja, você tem o seu devocional, você está sempre tendo uma vida de oração, está sempre falando com Deus, você lê bons livros, você ouve boas ministrações, você está tendo ali a sua vida com Deus. No culto, na hora que você chega aqui, aquela unção coletiva se junta, cara, você explode. É isso. E uma coisa, né, exemplo, se Deus quiser que o poder dele e a glória dele desça aqui agora, ele faz. Ele é Deus. Só que a resposta de um culto, ou o que acontece no culto, é a resposta da nossa vida. Exato. Se você chegar na igreja, exemplo, acontece cultos que às vezes 5 pessoas recebem. É porque é a resposta da vida delas a Deus. Como elas se condicionam a Deus, como elas se abrem para Deus. Né? Eu estava falando, brincando com ela, a gente estava até rindo sobre isso. Tem dia que você se prepara, você jejua, você ora, se consagra, aí é o dia que você não recebe nada. Mas não é que você não está recebendo, você está recebendo a influência daquele lugar. É porque você não decidiu se jogar. Aí o dia que você comeu, você fala, nossa, hoje eu comi, Senhor, mas eu vou para esse culto, hoje vai ser top. Aí é o dia que você cai no manto. O que aconteceu? Eu já fui em cultos, gente, que parece que só eu tava lá. Você lembra Mas- aquele culto do Tudo Junto? Sim. Que eu dei um grito do nada no culto e caí lá no chão. Foi. fiquei- Só Aí ela. depois eu falei, meu Mas é você e Deus. Deus. É uma resposta da sua vida a Deus. Exato. Então, assim, ó, os dois cultos é o mesmo culto. É a mesma influência do Espírito Santo, mas é a entrega. Exatamente. Aquele Muito dia você pessoal, não, né? não se entregou mesmo a Deus. O seu posicionamento. É, Muito doideira. bom, muito bom. E o muito jejum bom. faz toda a diferença, viu, gente? mas Cara, comer é bom, né? Comer é bom. Comer é maravilhoso, mas o dia que você decide... A gente normalmente aos domingos, assim, a gente tende a jejuar, não almoçar, não almoçar, é. comer e tal. Só tomar café da manhã. Porque a gente já sabe que à noite a gente vai ter um culto, a gente Sim. quer estar sensível, a gente quer receber de Deus.
Então a gente tem esse hábito e assim, eu dou uma dica para vocês, culto de domingo, principalmente se você serve na sua igreja local, tira aquele dia para você jejuar, se consagra, você vai perceber a diferença no culto à noite. É muito É doido. Porque é muito diferente, muito diferente. Seu culto Carne começa quando atrapalha, acorda, gente? né? A carne Não é atrapalha, quando você né? tá na igreja. Exato. Você É. acordou, seu culto começou. É o que o Romanos diz, né? Apresentar o nosso culto racional a ele. E o culto racional é o tempo todo, né? É quando com nós entendimento. acordamos. Cara, é só na igreja? Não, eu entendo que eu dou um culto a Deus agora. Uhum. Eu abri meu olho, eu tô dando um culto a Deus. É. Como? Cara, lembrando, falando, e Exato. Porque às vezes salmodiando. É. o domingo às vezes começa tão agitado, às vezes, né, para quem trabalha, de final de semana e tal. Você já acorda no domingo, vai fazendo várias coisas, aí chega a hora do culto, ai meu Deus, tem que Se arruma correndo, vai. e não sei o quê, vai fazendo as coisas, aí chega lá, começa a música. É. E não Não é é assim, assim, né? sabe? Em casa a gente tem esse ato, a gente já deixa lá tocando louvor o dia todo, né? A Vitória tá aí, ela sabe como é. A gente deixa tocando lá o louvor, aí o Davi, às vezes, ele quer assistir. Eu falo, não, a gente tá preparando a atmosfera pro culto da noite. Sim. A gente deixa tocando louvor, vamos orando em línguas, ele fica no canto dele, eu no meu, tô fazendo minhas coisas, tô orando em línguas. Cara, e à noite preparando, E é uma influência, cara. Exemplo, é teve um som vem. teve um tempo atrás aí que o Davi, na aula, eu peguei ele na escola e ele, papai, hoje eu orei pelos meus amigos na sala, a unção que veio legal. sobre eles. Aí eu falei, sério, filho? Duas pessoas curadas lá, dois amigos curados na sala. E que eu, bênção. é isso aí, amor do Espírito, hein? Vai lá, Davi Bora, Mota. Davi. Mas é a Muito influência, bom. né? Você vê que é a influência. É o exemplo, É. né? Tipo, é isso que eu falei. O pai, quando ele vai ensinar um filho, se ele falar e os exemplos forem todos contrários, não vai entrar. A criança vai fazer aquilo que você faz. Sim. E da mesma forma, ensinando os jovens. Uhum. Os jovens, eles precisam ver em nós aquilo. Eu prego sobre mover no espírito. Eu prego sobre intimidade e consagração. Eu preciso estar nesse ambiente para que a minha vida fale muito mais que as minhas palavras, né? Sim. E aí é uma influência poderosa mesmo É. sobre a vida de pessoas, Sim, né? Aquilo que nós sim. estamos vivendo. E a gente está sendo agente de mudança na vida das pessoas Exato. o tempo todo, mesmo se a gente perceber. Exato. Mesmo indireto, a gente, enfim, tá vivendo, mas as pessoas estão nos olhando, Estão né? nos observando. Estão nos sim. A observando. gente nem sabe, nem imagina, mas de alguma forma a gente tá Sim. se E a sentindo. responsabilidade. É. Porque, exemplo, né? Hoje a gente vai pregando aí pelos lugares. As pessoas sempre esperam que a gente chegue no lugar e elas pensem, cara, ele tá mais doido do que antes. E assim, cai sobre nós a responsabilidade. E é bom para nós porque a gente entende, mano, eu não posso ser o mesmo. Eu tenho que ser sempre mesmo cheio, tenho que estar sempre fervoroso. Exato. Hoje as pessoas não me conhecem mais como o Ricardo. É o pastor Ricardo. Não. Caramba, o homem do fogo chegou aí. E era uma coisa que ela sabe, eu sempre orava, Senhor, eu quero ser conhecido como homem do fogo. O homem do fogo, o homem do mover do espírito. E eu chego nos lugares, igual eu estava falando para você, e o pessoal fala, ai, nossa, cara, não dá nem para ver, olhar para você, porque eu sei que eles estão brincando ali, mas é uma verdade. Porque eles estão percebendo que a unção está fluindo mesmo, o poder de Deus está fluindo mesmo. Cara, e os milagres que a gente está vendo, Deus se movendo. Exato. Sim. Aproveitando o gancho, conta algumas experiências que o senhor tem vivido. Eu tive a do quarto, né, que Jesus apareceu, pegou nas minhas mãos, essa daí foi a extraordinária. Mas eu acredito que essas duas últimas aí foi bem louca, eu comentei com ela, estava estudando para ministrar na igreja, e aí eu estava dormindo no outro quarto para poder estudar, e eu terminei de estudar e adormeci, de repente eu fui tomado no espírito, e um vento entrou no quarto. E eu pensei, cara, eu já tive opressão. De demônio segurar minhas pernas, fechar minha boca, falar no meu ouvido que ia me matar. Eu já tive opressão. E nesse dia o vento entrou no meu quarto e eu ouvi o barulho dele entrando. E esse vento me tirava da cama e eu fazia eu subir. E eu começava a subir. E eu pensei, cara, eu vou parar onde? E a minha sensação era que eu estava subindo aos mais altos céus. Que era estar lá mesmo, ao trono mesmo. Eu pensei, cara, que doideira é essa? E esse vento do Espírito me tomava. Eu não conseguia me mover, mas eu sabia que era ele me levantando. E eu pensei, cara, o que está acontecendo? Por que esse vento entrou no meu quarto? Eu sabia que era o vento do Espírito. E aí eu contei isso para o pastor. Ele falou, cara, ainda bem que você me contou isso. Porque em 2022 eu tive uma palavra sobre você, eu não te contei. Deus estava me falando sobre o seu ministério, o seu chamado. Que você entra no mover do Espírito timidamente. E Deus quer te fazer grande nesse mover do Espírito para você tocar pessoas. E era como se um vento estivesse levando você. Eu pensei, o vento que fez eu subir
o vento que tá falando nessa inspiração, ele falou, cara, entra forte, que Deus vai te levantar. Você vai se mover muito forte mesmo. Nossa, E o vento do bom. Espírito tá soprando. E eu pensei, uau. Aí eu preguei na quinta-feira passada. Eu estava estudando de novo no quarto. O mesmo vento entrou no quarto e passou no meu ouvido assim. E ele começou a me levantar de novo. E eu pensei, cara, acordei de novo com aquela sensação, falei para ela. Aí na segunda-feira de manhã, uma amiga nossa, que é profetiza daquelas boas mesmo, ela me mandou mensagem. Ricardo, estava tomando café agora e eu sei que você é um homem de Deus e eu tenho uma palavra para você. Estava tomando café e uma palavra subiu no meu espírito para você. Outro nível, subindo de nível. Nossa, só confirmação, Era como né? se o vento do Espírito estivesse te levantando, te levando para um novo nível. E vai começar operações de cura, de coisas. E eu via. E Deus sempre me falava para você que você ia entrar em outro nível. Eu pensei, cara, tem tudo a ver, as coisas estão se juntando. Então você vai ver que Deus não faz nada aleatório. Não. E nada que não se conecte. Aí eu pensei, é isso. Então, teve outras experiências, né? Se eu sentar para conversar, eu tive várias, mas essas duas últimas Muito bom. foi bem conectada, assim, com as Sim. palavras que eu recebi de pessoas que estavam em lugares que, bem longe de mim, né? Tipo, essa Gente. menina era de Osasco, a gente tá em Pirituba, ela me mandou uma mensagem tomando café. É. Ela não estava no Nossa. quarto quando o vento entrou lá, as duas vezes, mas Deus estava com ela. Muito bom, pastor. Muito Cara, bom. Deus tem. E assim, a gente está vivendo um tempo lá na nossa igreja mesmo de glória maior, onde a glória do Senhor tem se manifestado de uma forma sobrenatural, assim. Você chega no culto, você já começa a sentir a unção, assim, o tempo todo. Tem gente caindo na porta. Eu tô lendo o Nossa. livro, eu tava falando pro Ricardo, isso começou a acontecer comigo agora. Eu tô lendo um livro, tô lendo o livro e tô sentindo a unção É. dentro do trem, Muito do bom, metrô. né? Muito Eu bom. falo, meu Deus, o que é isso? E chego na igreja, eu tô muito sensível, tô muito assim, sabe? Percebendo a unção Você fica o muito tempo sensível todo, mesmo, né? o tempo todo a gente está percebendo ela. E até o nosso pastor, ele falou que ele tem estado com a unção o tempo Sim. todo. Tipo assim, ele mesmo falou, eu não vou ficar falando, nossa, tô a gente tá sentindo aqui almoçando, unção. tô sentindo unção. É. Mas ele tá, Mas vai se movendo. entendeu? Então, assim, a gente percebe, eu estava falando para ele na hora que a gente estava vindo, que hoje, a nossa geração hoje, que tem provado, experimentado do mover do Espírito, da unção de Deus, provado dessas coisas, a gente precisa ser guardião disso e passar isso para frente. Porque você vê em outros lugares que as pessoas não sabem nem o que é unção. É. Eu estava conversando Nem o com que é uma mover moça do do meu Espírito, né? trabalho. É. Ela é de uma determinada igreja, né? Que eles usam véu, saia e tal. E ela não sabe, não conhece. E eu explicando para ela sobre isso. E aí você vê, cara, tem pessoas... O negócio está acontecendo aqui, a gente está vivendo essa coisa poderosa. E outros não. E outros não, nem sabem. Que são filhos E é uma coisa louca, de né? Deus também. Eu terminei o culto quinta-feira, né? Aí um casal chegou até mim assim e falou, o rapaz falou, pastor, que culto abençoado. Eu queria te dar um abraço. Aí, quando eu abracei ele ficou embriagado. Ele, meu Deus, aí caiu na cadeira, falando em línguas, chorando. Foi. E aí a esposa dele chegou, ela estava com um chá na mão, ela falou, pastor, por favor, não encosta em mim. E eu falei, tá tudo bem, irmã, você gostou do culto? Aí ela, Aí eu falei, arranca o chá dela. Cataram o chá da mão dela, ela caiu no chão, chorando, falando em línguas. E aí depois, no final, né, que eles levantaram lá, ela falou para mim, eu não queria receber. Mas estava tão forte, que quando eu cheguei perto do Senhor, e a unção tomou meu corpo. O meu marido, a mesma coisa, quando ele chegou perto de você para falar com você, a unção estava tão forte em você que ela tocou meu corpo. Então, cara, eu vou ficar soberbo por isso? Eu vou me engrandecer? Não é meu. Não tem nada a ver comigo, eu sou só o meio, eu sou um filho, É o canal. eu sou o canal. Mas a gente está se consagrando e a gente está se movendo no que ele falou para nós e a gente vai chegar perto de pessoas, elas vão ser curadas sem falar para nós. Amém. Sim. Elas vão ser tocadas sem tocar em nós. Sim, eu percebo que assim, o Espírito Santo ele quer que a gente tenha essa consciência de que ele está presente. Sim. Ele está presente. Ele está aqui, presente. Ele está aqui, É entendeu? considerá-lo, né? Sim. Considerar e entender. Ele está presente. Ele quer ser notado. Sim. Né? Com Ele não certeza. é... A gente tá lendo um livro lá na igreja agora do Cash Luna, que chama Em Honra ao Espírito Santo. E, cara... O Espírito Santo não é uma pomba, um fogo, não é só isso. Ele é uma pessoa e ele quer ser considerado como tal. Exato. Né? Ele está aqui nessa mesa com a gente, ele está nessa conversa com a gente. E quando você passa a considerar
a presença do Espírito Santo, você vai perceber a unção que é dele, É dele. em todo lugar. Sim. Para você ver desse livro, ó, olha que top o livro do Cash Luna. Ele fala sobre o Espírito Santo. Ele estava para ir numa viagem e ele estava no balcão de atendimento para fazer o check-in. Não deu certo. Ele teve que esperar no café. Então, do check-in, do balcão do check-in para ir para o café, ele passou pelo saguão do aeroporto. Quando ele entrou e começou a tomar café ali, ler um livro, uma pessoa entrou correndo e falou: o senhor é o Cash Luna, o pastor Cash Luna? Ele falou: sim. O senhor pode orar por mim? Ele: posso? E orou pelaquela pessoa, ela foi curada instantaneamente. E a pessoa falou para ele assim: olha, o senhor precisa ver o que está acontecendo lá no saguão. O senhor passou por lá, as pessoas caíram das cadeiras. Nossa. Elas estão recebendo cura lá na cadeira. Então, Poderoso. nós viemos atrás de você porque a gente sabe que o senhor é um pastor ungido. Ele Nossa. ficou 1 hora dentro da cafeteria orando por pessoas no aeroporto. Nossa. Gente, isso cara. não é história de antigamente. Não é de Tá acontecendo agora. agora. É coisa que tá Exato. acontecendo agora. Ah, eu já fico louco. É esse livro aqui, tá, gente? Esse A gente livro super é. indica essa leitura maravilhosa. Muito bom. Esse livro é muito bom. Esse livro é Eu maravilhoso. li ele, eu comecei ele de noite e terminei de manhã. Nossa. Ele é muito bom. Eu fiquei a madrugada lendo. E é só a gente. Meu eu, Deus. eu tô sentindo a unção, eu não sei se vocês estão. Mas é só a gente, quando a gente Sim. entende isso, que o Espírito Santo, ele quer ser notado, ele quer ser Exato. evidenciado, ele está presente, Sim. a gente vai sentir a unção, É. a unção que é dele, a gente vai sentir o tempo todo. Exato. E é isso que Deus quer, que a gente ande como filhos conscientes de estar carregando a presença de Exato, Deus. Onde exato. você vai, Má? Você e leva vivendo, Jesus. né? Eu acho que eu conversei essa semana, não lembro com quem, o Senhor, foi com a Camille. O Senhor, ele nos chama, ele, enfim, me chamou para fazer engenharia. Ele me chamou para estar dentro de uma empresa. Mas não é só estar dentro de uma empresa, mas é viver aquilo que ele me chamou vivendo no ordinário da minha vida. Sim. Trabalhando, levantando cedo para ir trabalhar, trabalhando. E é ali, o Senhor me estabeleceu ali para que eu me mova no espírito ali. Sim. O Senhor nos chama para sermos pedagogos, engenheiros, médicos, pastores em tempo integral. Não importa onde nós estamos estabelecidos, o Espírito quer se mover em nós e através Olha uma coisa de que nós, se né? encaixa no que você está falando. Normalmente, o que acontece com os crentes? Eles estão numa empresa e o chefe se levanta contra ele. Não, eu vou sair daqui porque eu estou sofrendo perseguição. Não, eu vou sair daqui porque esse trabalho não é de Deus. Calma. Ande no Espírito, viva uma vida com Deus. E o que Exato. tem em você vai mover aquilo ali. É. Responda como o Espírito Santo responderia, Jesus responderia. Ande como Jesus andaria. É. Você vai ver que não tem como uma pessoa que se expõe a isso, ela não seja tocada. Exato. Exato. Uma hora ela vai falar, cara, tem alguma coisa diferente em você. Tem como. Então, você vê que os crentes normalmente... Eu já fiz isso, não estou falando que eu não fiz. Eu já fui perseguido e falei, não, isso aqui não é para mim não, não é de Deus não. Cara, é a oportunidade de você tocar alguém lá. Manifestar. Exato. É que você não tem... parece que você não entendeu que você não tem força. E você tem força para passar por aquilo. Deixar o que tem em você influenciar Exato. aquela situação, aquele momento. Exato. Mas a gente corre, né, normalmente. Geralmente sim. Geralmente sim. A gente corre. Quer fazer alguma pergunta das suas aí, Brandes? Não, eu vou fazer outra. Não, eu só queria entender um pouco mais, pensando como realmente discernir, se tem alguma diferença do sobrenatural e do mover do Espírito Santo. Existe? Que o nosso tema era como se mover no natural. Tem alguma diferença do mover? Na verdade, é a mesma coisa, né? Porque se você falar assim, olha, hoje nós vamos ter um culto sobrenatural, ou mover sobre o sobrenatural. É sobre o natural, né? Então você vê que é o mover do Espírito. Porque o É uma Espírito é junção. sobrenatural. Ele é sobrenatural. Então, o mover do Espírito é agir sobre o natural. Em cima daquilo que é natural para as pessoas. Cara, é natural as pessoas andam doentes, mas o Espírito Santo se move sobre o natural. Acima do natural. É natural as pessoas tenham rancores das outras. É natural as pessoas andarem em enfermidade. É sobrenatural andar em Perdoar. amor. Exato. Então você vai ver que existe uma linha, né? Então, vamos dizer que aqui é o natural. E aqui é o sobrenatural. Cara, no natural, todo mundo anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, vive do mesmo jeito, tem rancor do mesmo jeito. Elas estão ali, num ciclo vicioso. Mas o mover do espírito, ou o sobrenatural, é diferente. Então, cara, para mim andar em saúde divina, eu tenho que andar em amor, eu tenho que andar em perdão. Exato. Então, um pacote completo, Isso né? é agir sobre o natural. Sim. E você andar com Deus, cara, ele te educa pra vida. É. Né? Não é? Nós nos tornamos percebe? melhores em... Pra gente ser pessoas melhores. Sim. O que a Bíblia fala sobre a graça? A Bíblia fala que a graça nos educa, nos corrige. Sim.
É um mover do Espírito. A graça é o mover do Espírito. Ela nos educa, nos corrige, ela nos ensina. Você vê que isso é tudo Bíblia e as pessoas não entendem. Então, cara, é como eu falei, né, a frase. Você, quando não se move no Espírito Santo, você se move em qualquer outra coisa, é porque as pessoas andam muito na dimensão da carne, na dimensão da alma. Então, a Bíblia fala assim, ó, os que se inclinam para o Espírito colherão vida e paz e vão andar com Deus. E os que se inclinam para a carne vão colher da carne, vão colher destruição. Exato. Então, cara, tá fácil da gente entender que se pender pro Espírito é melhor, que aí a gente vai ter uma vida no mover dele mesmo, de Uma vida transformação. de paz, né? Sim. Porque, gente, é muito ruim você andar... Você vê as pessoas que andam ofendidas com os outros, Sim. pessoas andam magoadas, chateadas. A resposta delas, por serem carnais, é andar em rancor, em desprezar o outro, em querer o mal para o outro, né? Às vezes você vê, não deveria, dentro da igreja, pessoas um com raiva do outro, um sem olhar na cara do Como outro. Deus se move nesse lugar? E aí você Exato. fala, cara, não dá, não tem como. A gente precisa ter consciência de que é isso que, às vezes, não vira a chave na cabeça. Que nós somos espírito. Nós não somos o corpo que nós estamos, nem a alma que grita, os sim. sentimentos. Nós somos um espírito. E as pessoas acham que a Bíblia fala, né? Põe uma mesa diante de mim dos meus inimigos. Acha que os inimigos são os irmãos. Ai, Deus tá me amando. Calma, que Minha Deus vitória vai tem fazer. Você sabor vai de ver que eu vou mel. mostrar pra você. Você Calma. vai ver. Quem não me ajudou na prova lá, Calma. vai E igreja Gente, não é competição. Exato. Pelo Ter amor de dons não é Deus. competitivo, não é Exato. Quem se move competitivo. mais? Vamos ver quem se move Não mais. tem A gente isso. tá tudo aqui pra Tudo é a favor do crescer. reino. Se você está se movendo mais, é a favor do reino. Exato. Se você tem um dom diferente do outro, é a favor do reino. E as pessoas não entendem isso, né? Exato. Então, exemplo, eu estava falando isso com um amigo. Eu sirvo nesse departamento. Se às vezes o meu amigo não conseguiu chegar no horário, cara, eu tô aqui, é a favor do reino. Eu te cubro. Não, tá tudo bem, viu? Não, eu não vou lá falar assim, fulano, vê se acerta esse horário, viu? Não chega mais atrasado. Você tem que saber, cara, tá tudo bem, você chegou atrasado, pode deixar que eu te cubro. É a favor do reino. Exato. Não é uma competição. Não É. Exatamente. Porque, gente, Essa essa convicção. corrida não tem quem... Não tem. Quem vai chegar Todo primeiro. mundo vai ganhar, gente. Todo É. mundo vai ganhar. É. Não é se você chegar primeiro que eu, você vai ganhar um prêmio diferente. Não. A gente está todo mundo na mesma corrida, indo para o mesmo lugar. Não importa quem vai chegar primeiro. O importante é que todo mundo vai chegar. Pra você ver. Bom seria se chegasse junto, não seria? Sim, mas não vai. Você pega o mover do Espírito, né, dos avivamentos. País de Gales, Rua Azusa. Você pega vários pontos de avivamento. Esses caras se interligavam. Eles se conectavam. Eles mandavam carta um para o outro. O que você está fazendo aí de diferente? Mostra para Exato. mim, fala para mim. Não era competição. Eles queriam que em todo lugar Deus se movesse. Exato. Todos fossem alcançados. A favor do reino. Mover de Deus, mover do Espírito, agir sobre o sobrenatural. Avivamento é a favor do reino. Exatamente. É isso que a gente tem que ter essa chave, né? É. De se mover no Espírito e viver nele. Porque nós somos Espírito. Nós não somos as nossas emoções, né? Muito bom, muito bom. E aí eu queria fazer uma pergunta que é... Como é para vocês essa responsabilidade de incendiar jovens? Como vocês administram isso? Você já citou um pouco, né? Sobre trazer para perto e cuidar e inspirar. Mas como é administrar todas essas coisas? Inspirar de fato, mostrar o caminho, essa responsabilidade... Como vocês lidam? Eu acho que a administração parte de nós, né? Assim, é o que a gente faz com a nossa própria vida. Às vezes a gente está se corrigindo, né? Tem muitas coisas que a gente fala, que a gente se corrige, postura, a gente se corrige. Então, o que vai acontecer com os outros é uma resposta do que a gente faz conosco mesmo. Cara, eu me corrijo, eu me cobro, eu me posiciono, eu busco, vai ser a resposta que eu vou dar para eles. Então, porque é muito fácil a gente falar sobre o Espírito Santo na forma teórica. O Espírito Santo é assim, o Espírito Santo se move assim, mas não tem como. Quando uma pessoa ela percebe, fluindo de você, uma vivência, é algo que você vive, elas vão saber, cara, isso aí não é teoria, não. O que esse cara está falando é algo da vida dele mesmo. Exemplo, falando da Gabriela Rocha, ela canta as orações dela. Você vai ver que a maioria das vezes que ela está salmodiando, ela está cantando o tempo de oração dela. Então, o que eu faço, o que ela faz com ela, né, individualmente, se corrigindo, administrando, e o que eu faço é uma resposta que eu vou dar para as pessoas. Elas vão olhar para nós e vão falar, cara, você é realmente isso aí mesmo, você é real. E se tem uma coisa que não dá que é perceptível, né, gente? É
se você tá ungido ou não. Se você é ou não. Não adianta. Sim. Não, da mesma forma que a gente tem essa sensibilidade espiritual de perceber, né? Porque a unção na vida das pessoas é perceptível. Sim. Da mesma forma, a falta dela também, né? Então, assim, as pessoas percebem quando você não está vivendo o que você está pregando, ou quando você é uma pessoa carnal, você sobe lá e só enche linguiça. As pessoas sabem, Elas sabem. né? Não Sim. tem como, você sabe. Sim. A gente tem o Espírito Santo e a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Sim. espírito as coisas de Deus. É. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes, de estar ouvindo uma mensagem ou vendo um pregador e aquela coisa arranhando dentro de você, uma coisa... Deus trata com que você fala, primeiro, né? "Meu, É. não tá legal isso aí. Tem alguma coisa que não tá certa." A gente percebe, Sim. né? A gente já teve episódios, né, de situações de pessoas que chegaram na igreja e foram se agregando e se chegando. E você olhava assim, aquela coisa arranhando dentro de você, uma coisa estranha. E você fala, meu Deus, mas por que será? Por quê? Por quê? E no fim você vai descobrir que as intenções da pessoa eram erradas. Ela não estava com o coração, não estava certo, tinha alguma coisa errada. Eu acho que essa responsabilidade é a questão de transmitir primeiro, né? De transmitir conosco. O que Deus fala conosco, a gente transforma, a gente muda, a gente altera, percebe, né? a gente ajusta. E aí fica fácil de você ensinar alguém, né? Exato. Como que eu vou cobrar do É. outro aquilo que eu não sou mudada? Sim. Né? Aquilo que eu não sou transformada, né? A gente tem um amigo que ele cobrava tudo de todo mundo. Fulano tá fazendo isso, fulano tá falando aquilo, tá fazendo isso aí. Eu falava pra ele, mas você não faz nada do que você tá cobrando. Exato. Você tá cobrando, você tá colocando julgo sobre as pessoas, você não faz nada disso. É. Então eu sempre falei pra ele, cara, o meu dedo não foi dedo pra apontar o erro das pessoas. Se eu tiver que levantar o dedo, eu levanto pra profetizar. Exato. A gente falava pra ele. Transmitir. Porque Não pra- ele não chegou pra num acusar. nível, É. assim, que ele, tipo assim, ele ficou muito próximo do pastor. E aí, todas as coisas erradas que ele via na igreja, nas pessoas, ele chegava e contava falava ao pro pastor. E aí, teve um momento da gente falar pra ele, cara, você tá vendo que o irmãozinho tá errando? É. Por que você não chega no irmãozinho e vai ajudar ele? Exato. Ao invés de você ir lá falar pro pastor. E hoje ele fala rindo disso, viu? Se você perguntar pra ele, ele Sim. fala, eu era mó Ele é fofoqueiro. Um novo homem, graças a Deus. O pastor Marco Aurélio falou uma frase que marcou a minha vida. Que ele fala, quando Deus te mostra uma necessidade, se há uma falta e uma falha, é porque ele quer que você resolva. É. Se você tá Exatamente. enxergando, E ele vai fala hoje, ele resolver. fala, eu era mó fofoqueiro, eu levava tudo pro pastor. Ele, nossa, eu era Era muito mó zoado. fifi. Ele fala, eu era mó fifi mesmo. Acho que a mensagem figura. principal do podcast está sendo o exemplo arrasta, né? Você, É. quer, você quer mudar algum lugar, Sim, mude você, mude seja você. você o exemplo. Exato. É. Cara, isso é um grande mover do espírito. É, Né? Uma mudança mesmo. É ele com você, individualmente. exato. Eu falei pro pastor no culto, né? Isso envolve domínio próprio, É. envolve fruto do espírito, envolve tudo. Eu falei uma coisa pro pastor, vou falar pra você que vai estar assistindo, né? Está assistindo. Quer facilitar a vida do seu líder, do seu pastor, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por favor. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, ela vai saber lidar, muitas vezes, sozinha com aquilo. Ela e Deus. Ela não vai precisar ir até o pastor. E é normal ir até o Quando for pastor. confrontada também não vai ficar, Não vai ficar bubu. carnal, vai É. ficar bubu, de mimimi, Sim. não vai ficar ofendido. Exato. Então facilita aí, hein? Por favor, É, acho que ajuda. eu assisto Ajuda bastante nós. o podcast do Hub, né? Aí o Brunão conta uma história que ele chegou lá na igreja que ele vai, aí ele tava tendo um aconselhamento com o pastor, aí o pastor falou, ó, já sei o que você tem que fazer pro seu problema. Aí falou, tipo, o Brunão tinha viajado horas pra falar com o pastor, falou, você tem que orar mais. Pô, aí o Brunão fala, não, eu Essa zoeira com a minha cara. tem que orar mais. É, tipo, Ele falou, ué, o mesmo monte que eu subo, você também sobe. sim. Vamos orar junto, vamos procurar, vamos Mas é buscar. porque a gente tem essa tendência de buscar respostas no outro. É, Sendo que, é. cara, a gente tem o Transfere a Espírito Santo responsabilidade dentro. pro Sim. outro, né? Ele pode falar com a gente aonde a gente está errando. Porque, gente, uma coisa que a gente não consegue fugir da nossa própria consciência. Sim, Você sabe aonde você precisa melhorar, Mar. Você É, sabe sim. aonde você está falhando. exato. Eu sei. Na hora que eu E vou não tem orar, problema nenhum eu vou- você pedir uma dica do pastor, Sim. o que ele pensa, qual que é a Sim, visão dele, sim, quem tá de fora às vezes enxerga Mas melhor. A gente sabe. Não tem problema você pedir uma direção, né? E isso, na verdade, se conectar com o que está no seu coração. É, Por quê? Porque as pessoas caem no erro de tornar um líder espiritual o guru da vida dela. A muleta. É. Eu só compro uma casa se o meu pastor der a ordem, falar que tem que comprar. Não, Se cara. ele me abençoar. Se ele me abençoar. Então,
tem a questão de você considerar e Sim. conversar A com o seu líder, submissão. Sim. só que tem muito a ver com você ser guiado pelo Espírito Santo. Exato, Né? exato. É, Não expor pro começa a pastor. responsabilidade É. no No outro, outro. né? É. Cara, pastor, olha, eu tô com uma ideia, eu tô com um propósito no meu coração de comprar uma casa. O que o senhor acha? Ele vai dar a opinião dele. Só que a decisão é sua. É sua. Exato. E é o Exatamente. Espírito Santo dentro de É. você que vai te guiar, porque ele não é o pastor que sabe o que vai acontecer daqui 5 Sim. anos. É o Espírito Santo que está Exato. E olha que doideira, porque, cara, tudo isso é o mover do Espírito. É. Ele É o tá se mover do movendo para você tomar decisão, ele tá É. se movendo para você ter uma ideia, ele tá se movendo para você falar com pessoa, ele tá se movendo para o pastor te dar uma boa direção, ele está se movendo. A gente não tá vendo. Mas, exemplo, eu tô feliz de estar aqui porque toda a nossa conversa, desde o início, ela tá sendo guiada pelo Espírito. Exato. Ele tá movendo, as coisas se encaixam, as coisas batem com uma ideia nossa, uma ideia de vocês e é o mover do Espírito. isso. Exato. É viver o E a sobrenatural oração É. em outras línguas é Isso. a melhor É. ferramenta Muito que bom. Deus nos deu para que a gente possa entender, sabe, o ser guiado pelo Espírito em tudo que a gente for fazer. Sim. Porque, gente, a gente não sabe o que vai acontecer É. daqui 2 anos, né, É. no futuro. Mas o Espírito Santo sabe, É. né? Então, A gente pode pegar o vídeo agora e eu não lembro de tudo que eu falei. Porque é inspiração de Deus. É. E aí, Exato. por causa da Ele- oração em línguas, o Espírito oração em Santo línguas. traz o plano e você entende, é guiado naquilo, você fala, uau, é isso, vou fazer isso, Exato. vou seguir por esse caminho. A gente, antes de assumir o departamento agora de casais, há 2 anos atrás, o Espírito Santo tinha falado para mim. E eu falei para ele. Aí eu falei, não. E a gente meio que Coisas corria a ver, mas- disso, entendeu? É. Porque a gente estava confortável com os jovens, né? A gente ficou com os jovens durante 10 anos. Então, a gente construiu uma base sólida, né? A gente estava num, Tá num estabilizado, momento né? Já tá num onde momento a galera já estabilizado. anda com as próprias pernas. Tinha uma equipe que A gente tem cuidava. uma equipe que fazia tudo, né? Então, chega momentos que a gente ficava assim, tipo... Não tem nada pra fazer. Tem nada pra fazer? É, Tá exato. todo mundo Esse- ungido. Tudo né? correndo. É. Teve o último tudo culto nosso, eu fluindo. sentei lá e eu... Cara, eu sentimento de gratidão, mas eu chorando assim por dentro, eu... Acabou. Tipo, Mas Fiz. esse é o papel Sim. do bom líder, né? Preparar sim. seus liderados para que uma hora... Sim. Eles seu- caminhem. E o pastor Edson é muito sábio, porque ele falou assim, cara, agora é o momento certo de vocês sair. Por quê? Porque o avião tá lá em cima. mano. É. Vocês saíram A quando o gente negócio tá tá numa grande, ótima tá estabilizado. fase. Gente, a gente estava numa fase assim, acho que todo líder É. queria chegar nesse lugar, sabe? De que tava top. Uhum. E aí, 2 anos atrás, antes disso acontecer, acho que a gente estava com 8 anos já com o Blast, e o senhor falou que a gente iria cuidar dos casais. Porque a gente se viu num lugar assim. Cuidamos dos jovens, alguns deles já se casaram e estávamos cuidando, tratando eles no casamento agora. Uhum. O senhor Era já isso que estava tava estreitando. Não, em vários casais indo em acontecendo, né? casa. Vários casais jovens, Mudando mesmo a vida. a gente tratando trocando e casa, tal, ajudando eles. mudando financeiramente. E aí o Espírito Santo falou que a gente ia cuidar de casais. Aí eu falei para ele, olha, vou te falar uma coisa que Deus falou para mim. Eu não sei quando isso vai acontecer, em que momento, mas a gente vai cuidar de casais. E Deus Aí falando ele- com o pastor do outro lado. Ele, Deus E me ele não falou livre, nada sai pra nós. fora, credo, não, Deus me livre. Não Resolvendo quero, várias não desinteligências, quero. E aí chegou o momento, sabe? A gente foi percebendo mesmo Sim. que a gente está nessa nova fase, né, de adaptação até pra gente mesmo. E a gente percebeu que com essa virada de chave até o nosso relacionamento mudou, o nosso Legal, casamento muito mudou. bom, muito Por bom. quê? Entra aquele negócio do exemplo. Eu falei pra ele, É. nossa casa agora é de vidro, filhão. O teto é de O teto vidro. é de vidro. É. Vamos meter o louco, filho. Mas é mesmo. E é muito doido que o Senhor, ele... Nós não fomos chamados para viver na zona de conforto, né? É. Então, se estava tudo estabilizado, o Senhor falou, opa, Ele te- vamos dar uma te tira a viradinha. todo momento, Vou te né? tirar agora, você crescer E agora. é um mais treinamento, pouco. né? É, Porque a gente aprendeu muita coisa, fomos confrontados em muitas coisas, Sim. amadurecemos em muitas coisas, né? Muito Que a bom. gente era infantil, às vezes era, né? E aprendemos, cara. É. Em 10 anos aprendemos muita coisa. Agora, nova fase, novo demônio. É Eita, igual um jogo de misericórdia. videogame, gente. É. Quando você vai mudando a fase, vai vai ficando mais subindo de difícil. fase, vai ficando mais difícil. Demônios Exato. novos. Mas isso que você falou, Ricardo, de se você algo te move, né? Se você não é movido pelo Espírito Santo, também dá pra gente analisar que, sei lá, a gente tá na zona de conforto. Sim. Lá, a gente nunca vai ter um momento que a gente vai estar estável. Se Uhum. você não tá subindo, se você Sim. tá fora da zona de conforto subindo, é o momento que você vai começar a cair. É. E a hora que vocês
Cara, se e é estiver legal você só confortável, subir, né? talvez seria É. muito... É muito Só bom subir. você só subir. Sim. É. Tem o meu Instagram agora, ele tá com Always Up, que é sempre pra cima, né? Uhum. Então, o senhor que falou pra mim, cara, cria mesmo um logo de sempre pra cima. Coloque mensagem que sempre vai puxar as pessoas pra cima. Porque esse é o lugar que elas precisam estar. Exato. Sempre pra cima. Exato. Sempre crescendo. É. Muito bom, muito Acho bom. que é muito Always bom. Up que fala, né? Os entendidos Eu de não inglês manjo aí. inglês. Ah, o Brans é mais. Always up. Always É Up, isso né? aí, é isso aí mesmo. É sempre pra Always cima. up. Isso. Always Up. Muito Always bom, up. muito bom, gente. Pra cima. A gente tem algumas perguntas, duas perguntas, né? Você leu uma, eu leio outra, né? Fechou. Que a gente abre uma caixinha de pergunta, né? Toda vez que a gente posta quais serão os convidados. E para que as pessoas interajam com vocês, né? Então a gente vai ler agora. Eu vou ler a primeira, que é... Eu acho que é Miguel. Deve ser Miguel, porque tá miguel.mp3. É ele mesmo. É, É, né? não. É Miguel? Total. É da igreja de vocês? É. Meu pupilo. Ah, ele perguntou assim: como liderar da forma correta? Pelo exemplo. Por exemplo. É o que a Não gente tem, falou, né? Não tem... A gente fala uma coisa assim, né? Que o liderado que você ele vai produzir os liderados que você terá. É. Eu e o Ricardo, a gente sempre foi muito respeitoso com os nossos líderes. Nós sempre honramos muito os nossos líderes, servimos eles com a nossa vida, Nunca chamamos eles pelo nome. né? Né? Então, assim... Sempre honramos a questão do gente- chamado pastoral. E aí a gente percebeu no nosso tempo de liderança que a gente colheu isso, É. né? A galera sempre nos honrou, né? Sempre estava ali para nos servir, nos deixavam até constrangidos, até vocês aqui nos constrangem muito. tanto, com tanta honra. E a gente entende que isso é uma colheita da vida que a gente teve com os nossos líderes, porque, cara, isso é muito Sempre fomos repreendidos, nunca falamos nada. isso é muito verdade. O liderado que você é hoje, você vai produzir os liderados que você terá. É, exato. Porque é isso que Deus tem para nós. Deus nos chamou, a gente está crescendo, a gente está crescendo em conhecimento, em graça. Deus vai nos colocar em lugares de destaque. Isso serve para vocês também. Deus vai colocar vocês nesses Sim. lugares. Sim. E aí vocês vão produzir conforme vocês foram. É. Se você é um liderado insubmisso, Que dá trabalho. que dá trabalho, rebelde. que não honra, que não respeita, Se que não... prepara. Que não... É Cara, aquilo que. E eu vou você vai falar uma colher. coisa pra você. Pra assumir um BO. A gente É. tem exemplos de pessoas que hoje estão com uma igreja E cara, colhendo, e né? só tem figurinha carimbada. Nossa. É, amor? O liderado que você é. Cara, a pessoa era Vai ser o liderado que você vai ter. insubmissa, sabe assim, Forte era uma isso. pessoa difícil de Muito lidar, bom, cara, muito era bom isso. difícil. Fortíssimo. Era muito difícil. E aí a pessoa tá por aí, abriu uma igreja e quem tá com ela? Só os que saíram pela porta dos fundos. Nossa. Infelizmente, cara, você vai colher. Exato. Exato. Muito bom, muito bom. Revelação do Espírito é muito É, boa. Nossa. anotem essa aí, galera. Olha, você ainda melhor. Ó, o Thiago AGT fala sobre dons de línguas estranhas. Já falaram um pouquinho, mas... Mas Sim. acho que é legal Acho vocês que- aprofundarem um pouquinho. ou talvez tenha alguém em casa que, sei lá, só Sim. Não apareceu, conhece, só apareceu no ouviu, podcast, começou a ouvir. Se quiser falar Sim. o que é. Eu gosto, né, desse assunto demais. Exemplo, as pessoas falam, eu sou batizada no Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não é. Por quê? Porque a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. É. Né? Então, já é o ponto. Então, é batizado, tem que falar em línguas. Se você não fala em línguas e fala que é batizado, você não é. Porque a evidência é o batismo no Espírito Santo falando em línguas. Então, o que as pessoas hoje... Por que as pessoas são fracas, né? Elas não têm realmente força espiritual para se manter, para correr, para aprender, para viver com Deus. É porque elas não entenderam o poder da oração em línguas. É. Se você pegar a 1 Coríntios, fala que aquele que ora em outras línguas, ele edifica a si mesmo. Então, aqui nós temos um expert, né, na construção civil, ô Glória, que Glória. precisa do fundamento. E aí é uma linguagem que ele criou e nos deu para a edificação nossa aqui na Terra. Então, uma linguagem que ele deu para nós falarmos e ele responde essa linguagem que ele mesmo criou. Então, a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém.
Então, o Espírito Santo, ele pega essa linguagem e intercede por nós. Então, às vezes, eu estou com uma situação que eu não consigo resolver. Senhor, eu quero resolver essa situação. Senhor, eu quero passar por isso, como eu passo por isso. E chega uma hora que o seu estoque de falar em português acaba. E agora você começa... Eu não sei o que eu estou falando, mas o Espírito Santo pega essa linguagem... Ele leva até Deus, intercede por mim, por algo que eu estou passando, que eu não consigo resolver, e nem falar do meu entendimento. Então, olha que maluco, isso é loucura demais, né? Mas ele leva até Deus e ele intercede por mim através dessa oração. Enquanto ele está fazendo isso e eu estou orando, além disso, eu estou sendo edificado. Exato. Eu estou orando ali, eu estou construindo uma edificação dentro de mim, um prédio, um monstruoso prédio. Exemplo, teve a fase que eu orei em línguas várias horas. Eu fui num culto, naquele tempo a Samia Rocha estava nesse culto, e ela me chamou lá de trás, Ricardo, vem até aqui. E eu fui até ela falou, eu te vi grande no espírito. E eu falei, como assim? Ela falou assim, eu te vi grande, sabe por quê? Você está fazendo algo que muitas pessoas não estão fazendo, você está orando em línguas hora após hora. Quando eu te chamei e você entrou no corredor, eu não te vi pequeno, eu te vi grande no espírito. Você está construindo uma edificação, uma fundação dentro de você que você não está vendo, mas está muito grande. E eu vou dizer, em cima dessa fundação vai começar a operar milagres na sua vida. A unção vai se mover no seu ministério. Quer ver que o que eu estou falando é de Deus? Chamou um pastor e falou, você vai impor as mãos sobre ele. Quando eu fui impor as mãos sobre o pastor, ele caiu na unção. Ela falou, essa unção que derrubou esse homem de Deus, essa unção vai fluir no seu ministério, no seu chamado. Você vai curar pessoas, multidão vai ouvir você. E eu pensei, cara, eu estou fazendo uma coisa que eu não entendo, mas ele sabe que está sendo construído. Então é isso que deixa a gente forte, é isso que deixa a gente crescer espiritualmente, amadurece. É a oração em outras línguas. E para orar em línguas, tem que ter fé que você foi batizado do Espírito Santo. Acreditar que isso está funcionando na sua vida. Que isso traz inspiração. Exemplo, toda a nossa conversa hoje ela foi baseada em inspiração. Mas ela só vem com a edificação espiritual, oração em outras línguas. Exato. E a gente tem que entender que existe essa parceria de comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas, e é algo muito louco, porque se você tem uma melhor amiga, você tem um código com ela. Quem nunca teve um melhor amigo e de ter aquele código, aquela linguagem que só a gente fala? Né? Tipo assim, eu lembro que quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente brincava de ficar falando uma linguagem do pi. Sabe? Um negócio assim muito nosso. Cara, e a oração em outras línguas é algo muito seu e do Espírito Santo. Porque você pensa que o Ricardo, outro dia, ele estava pregando na igreja e ele estava debaixo de uma inspiração, porque... Não é porque é meu marido. Eu considero a unção na vida dele, mas eu considero muito mais... Eu considero ele, mas eu considero muito mais a unção de Deus na vida dele, porque eu entendo que não é ele, é o Espírito Santo se movendo através da vida dele. E ele estava inspirado e ele falou algo sobre a oração em línguas que, cara, eu fui tomada por uma gratidão tão grande no meu coração naquele momento. Ele falou sobre isso, sobre essa linguagem sobrenatural ser um presente de Deus dado para nós. Porque... Pensa comigo, é uma linguagem que o diabo não entende. É uma comunicação direta. É uma comunicação sua com Deus. Então, você está aqui orando, falando coisas com Deus, e o diabo está ali, ó, na porta, ali do lado de fora, esperando, querendo saber o que é que você está falando com Deus. Para você ver que esse negócio é tão forte, olha, e isso se completa com o que ela está falando, o David Robertson, que é o livro Andando no Poder, Andando no Espírito, Andando no Poder, Andando no Espírito, Andando no Poder. Ele fala assim no livro dele. Do meu livro favorito. Ele fala que ele estava intercedendo por um amigo. Não vai morrer, vai viver e vai viver as coisas do Senhor. Não vai morrer. E o diabo no ouvido dele, vai morrer. E ele não vai viver o que Deus tem para ele, vai morrer. E ele vai viver, não vai morrer, e vai viver o que Deus tem. E chegou uma hora que o Senhor falou para ele, para de falar em português e ora em outras línguas. E ele começou, os demônios olharam um para o outro e falou assim, você está entendendo o que ele está falando? Eu não estou entendendo o que ele está falando. E aí, olha só, que forte isso. Os demônios falam um para o outro. Você está sentindo esse fogo queimar? Cara, eles já estão no fogo. Mas o fogo santo de Deus é poderoso. Então, eles olham um para o outro e falam, não dá para ficar aqui. E ele está falando uma linguagem que a gente não entende. Vamos embora. Não dá mais para combater aquilo que ele está orando. Olha que loucura! Porque o diabo ele vai atuar segundo os sinais que a gente dá, nas coisas que a gente fala. Né?
Então, assim, e aí você se vê nesse momento, você, na sua intimidade com Deus, orando em outras línguas, Sim. ele não sabe. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. E olha que doideira. Exemplo, você tem uma percepção no espírito de que alguém vai sofrer um acidente. Línguas de intercessão vêm sobre você. Braba, 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 soco. E aí, numa hora, vem o sinal verde. Acabou. De alívio. Cara, mas é só com a linguagem de intercessão. É uma coisa louca. sobrenatural. Você está orando em português, só que vem uma língua de intercessão em você. O diabo fala, já era, perdemos. Porque enquanto ele estava intercedendo em português, a gente conseguia rebater aquilo, pressionar. Mas quando ele começa a orar em línguas, Não já tem era. É porque a gente, no nosso português, a gente não tem palavra suficiente para orar, para falar com Deus, às vezes para Sim. expressar aquilo que está dentro do nosso coração. A gente não consegue. Falta, né? A gente- Faltam palavras. E aí Deus nos dá essa comunicação porque é muito íntima, é o seu espírito falando com o espírito dele. E até coisas que, por exemplo, se você sente uma opressão ou uma pressão e você nem sabe do que se trata. Sim. Mas quando você ora em línguas, Não, o espírito está se rápido. movendo né? É de muito cima. louco. Você, Eu alguma não coisa sei se aconteceu, vocês- você não sabe o que é, mas Vocês já aconteceu. tiveram essa experiência de interceder em outras línguas por outras Sim, pessoas? Esse momento de sentir intercessão? algo. Eu já senti opressões, eu não sabia nem o que era, mas eu entendi que eu precisava orar em espírito. Esses dias na igreja eu tive uma experiência assim e eu sabia que eu estava intercedendo por alguém. Eu sentia como se eu estivesse sendo torcida pelo Senhor. E eu orava assim em outras línguas com tanta E não era nem pelo Senhor, né? intensidade, Era pela com pela tanta situação da pessoa. intensidade, tanta É. intensidade. E eu fiquei lá no chão. O pessoal corrige fala aí, que amor. eu... Vai pensar que Deus está te torcendo. Não, gente. Aí eu acabei de falar. A impressão que eu tinha no meu Deus corpo. não te torce, irmão. É, Deus gente, não te Deus não machuca. torce. Deus não põe A doença. impressão que eu tinha era que alguma coisa estava acontecendo, eu sentia no meu corpo, assim, sabe? Me doía todo Sim. o corpo. E eu É que cai sobre você, intercedia, né? eu sentia o meu queixo tremer, assim, sabe? Era uma Sim. coisa muito intensa. E aí chega um momento que aquilo cessa e você percebe dissipa. vir sobre você um refrigério e uma alegria. Sim. No reino espiritual foi resolvido. É a mesma coisa de Exatamente. palavra de conhecimento. É. Assim como vem esse peso de intercessão e você sente a agonia da pessoa, a palavra de conhecimento também. Você está num culto e de repente uma dor vem sobre você. Uma dor nossa a gente sente. Uma Não dor, é em você. não é em você. Uma dor sobre. que vem sobre você, você está aqui e de repente, nossa, cara, isso aqui não estava doendo. Pastor, tem alguém aqui que está com dor no ombro? É uma palavra de conhecimento. Então, você vê, ele está se movendo. Né? E a oração em línguas que faz isso. Como é que você entende dos dons? A Bíblia fala, procurai com zelo os melhores dons. Está disponível. A oração em línguas faz isso. Você fica tão sensível, tão aberto, tão edificado, que os dons começam a operar em você. Ora em línguas, galera. É, Ora isso, em e é línguas. legal enfatizar que nós podemos e devemos orar em língua o tempo todo. Então, Porque isso existem muitas doutrinas que você É só precisa quando chegar se num sente. pico, de você precisa sentir um poder tão grande do Espírito que aí você ora. Não, É. nós podemos, e Paulo fala, né? Eu oro Sim. em línguas O mais tempo que todos todo. vocês, o tempo Sou tão todo. ousado que eu oro mais do que vocês Mais do que todos. vocês todos. Mais do que vocês todos. Por quê? Porque é, É o uma tempo prática, todo. né? É uma Vocês prática. não oram nada, É eu- uma prática prática. espiritual. E eu vim de um lugar que nos primeiros passos de fé, eu entendia que você só podia orar em língua se você sentisse a unção. Sim. Né? Então, assim, vir para essa palavra que a gente recebe hoje, no ministério que a gente está hoje, assim, me trouxe uma libertação de ideias, de paradigmas que foram quebrados dentro de Sim. mim, assim, muito grande, de eu entender que, cara, eu posso me mover, sabe? Mesmo sem sentir a unção, porque eu acredito, eu tenho certeza do que eu tenho e do que Deus fez. E assim, a oração em línguas, no começo, quando eu vim para o ministério, nossa, eu falava, meu Deus, de novo esse assunto, eu não aguento mais. Quando você não sabe o poder dela, se torna um assunto chato. Você As solta- pessoas não exato. entendem, Não né? entender. E eu era da turma dos que não entendia. Então, Sim. o pastor já vinha, você já orou em línguas, tá ouvindo ministração? E eu falava, É. Senhor, de novo, não. Porque você não entende. Sim. Então, assim, é um paradigma que precisa ser quebrado. Sim. Então, se você está nos ouvindo, você também acha chato, sabe? Deixa esse paradigma ser quebrado, Sim. sabe? Poderoso. Ouça sobre isso, entenda sobre isso e você vai ver que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. A oração em línguas é isso aqui, ó. Você vem como um bom profissional, levanta a estrutura, o fundamento do prédio. A oração em línguas põe janela, porta, pia. Ela põe energia, ela põe água,
ela dá o ela constrói em cima do fundamento. Exato, exato. E Nossa, aí, daí foi Muito foi boa, top, muito hein? boa. Ela Continuando. dá a graça Ela- dos detalhes. ela ali, dá né, o pra detalhe. morrer. É o design de interior. Sim, e continuando nessa analogia, você falou que ela te viu grande. Você estava Sim. preparando uma fundação grande. É. Muita gente, tipo, constrói uma casa térrea, faz uma fundação pequena, está Sim. suportando uma casa térrea. Aí depois de um tempo, a pessoa vai lá e procura, ó, quero ampliar, quero Quero fazer construir. um puxadinho. Você não tem como, você não tem uma fundação fez uma- grande. é. Não É. tem como você crescer. Porque Sim. você não tem uma fundação que vai suportar isso. Exatamente. Quando você prepara a sua fundação, uma fundação grande, poderosa, É. aí você pode ser grande. Você Sim. pode... Construir o que você E é aquilo, né? Você fundamentou na oração em línguas, Deus vai vir com os dons. Uhum. Palavra de conhecimento, vai vir com sonhos, vai vir com outras coisas. Ela estava falando sobre isso no carro. Eu queria que Deus se movesse com mais dons. Exemplo, comigo. Não, eu queria muito. Gente, eu queria tanto que Deus falasse mais comigo em sonhos. É. Eu só É. sonho Eu coisa nunca nada a ver. sonhei. Deus eu fala acho- comigo em sonho. Bastante. Eu Eu sonhei que eu era Em sonho. amiga da Xuxa. Esses dias eu sonhei que eu tava lá Eis na que casa te da digo, Lídia Deus, e o pastor Augusto de Lira. Olha os sonhos. Revelação. Ai, não dá, né? Meu mano? Deus, o que você quer dizer com Deus isso? fala comigo em Será sonho, que você bastante fala? comigo em sonho, né? E eu gosto. Mas é engraçado porque às vezes, por as pessoas saber que Deus fala comigo, com você em sonho, elas vêm até mim. O guru Que que do você sonhou sonho. hoje? Eu sonhei com isso, isso, isso. O que, Quer que dizer? você acha? E eu, irmão, não acho nada, né? Você não Sou entendeu. Daniel. Você não entendeu o sonho, não? Porque tem informação que Sim. Deus dá, cara, e é simples. Tava falando pra ela, e falei até pra um amigo esses dias, que teve certa vez, isso pra mim foi marcante. Eu tava precisando pregar num culto de domingo e eu não tinha a palavra de Isso jeito foi top. nenhum. Eu li os livros, não vinha nada. Eu li a Bíblia, não vinha nada. E eu orando em língua, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu Vai vou pregar bater naquele amanhã. desespero, Senhor, É. e agora? E chegou E o agora? dia e, cara, era sábado pro domingo. Eu falei, cara, não tem nada, é uma palavra. Aí de noite eu tive um sonho. Um pastor de Bauru, ele chegava em casa, subia na laje, eu tava na laje fazendo alguma coisa e eu, ô pastor, o que você veio fazer aqui? O senhor mora em Bauru? Aí ele, cara, eu tava passando por aqui e eu vim aqui te ver. Mas eu só subi aqui na sua laje para te dizer uma coisa. Abra em Lucas capítulo tal, versículo tal. Que doido. Nossa, Muito que louco. doido. E de repente ele vai embora. Ele, era só isso que eu vim para te falar. Eu falei, mas só isso? Não, fica aqui. Ele, não, só isso. Eu acordei e Deus falou para mim, você vai pregar sobre Lucas capítulo tal, versículo tal. Nossa, muito bom, loucura. cara. Sim. Muito bom. Muito E bom. outros sonhos, né, que eu tive com amigos, sendo preso, morrendo, e outros sonhos. Então eu sei que Deus fala comigo por sonho. Então tem sonho que Deus me dá que é batata. Sim. Vai É muito acontecer. louca. Mas eu não sou um guru que revela sonho, É, nem não é traduz José. seu sonho. Sim. É que Sonho cada- impede Deus revelação de vai se mover Deus. com É. cada um de um jeito, né? Sim. Eu me movo mais na palavra de conhecimento Sim. quando eu não estou na minha igreja. Olha que louco. É. Ah, Em outros lugares, tipo, em outros Sim. lugares que eu vou, em outras Eu também igrejas. opero em cura, porque eu recebi dom de cura também. Muito por- bom. Da de- alegria também. De alegria também. Então Muito você bom, vai muito percebendo bom. que Deus vai colocando Senhor dons em vai- você, né? exato, exato. E Deus quer usar todos nos Todos, dons, é, né? todos Não é os algo dons. que é Específico. restrito aos É, ministros, aos pastores. Deus quer usar Todos. você, Uhum. todo mundo que está aqui Exato. nos dons. A gente tem uma última pergunta aqui, a Isa, A Letícia. a Letícia, Olha, vulgo aqui atrás, perguntou assim: qual a melhor forma de lidar com pessoas imaturas e que não têm tanto entendimento da palavra? Andando em amor. É. Sim. E mostrando o caminho mesmo, né? Sim. Indicando livros, indicando ministrações. A gente teve um casal que a gente pegou no início, eles estavam com problemas financeiros, problemas de morar na casa da sogra e a gente deu a direção, olha, faz isso, sai da casa da sua sogra, tem fé, né? Quanto que vocês recebem, mostrou quanto que eles ganhavam, ó, dá para pagar um aluguel. Cara, e a gente viu a vida deles. E aí nós percebemos que ela, muito mais, né, ela começou a se jogar na oração em língua, se jogar nas ministrações e foi galgando seus espaços, né? Então, a gente tem que ter paciência. É. Tem que saber que a gente um dia estava nesse lugar também. É isso que eu ia falar. Um É. dia nós estivemos nesse lugar. Né? A gente tem que mostrar para elas que a gente pode sair desse lugar, que todo mundo tem que crescer espiritualmente e tem que ter paciência. É, Ter é paciência paciência. e andar em amor. É demonstrar Tem que amor e andar em mostrar o amor mesmo. caminho, né? Ensinar Sim. com mansidão, paciência. O Senhor tem voltado os meus olhos para isso. Essa última semana, o Senhor tem ministrado no meu coração mesmo de existem pessoas que
por exemplo, né, eu liderando, existem pessoas que já estão maduras, caminhando com as próprias pernas. Mas eu preciso voltar o meu olhar para aqueles que estão chegando, que estão cheios de carrapichos, que têm dificuldades, É um que são bebê, né? confusos. São É os um bebê. bebês. O Senhor tem me dado esse senso de cuide dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Elas não precisam ser confrontadas. Não, elas precisam ser amadas, ensinadas. Você vai ver que para ela, exemplo, ela consegue ajudar essas pessoas muito mais, porque ela já veio do tempo de carrapicho. Muita coisa louca, né? Assim, que a religião colocou, Sim. a regra do homem colocou. Eu não, eu já nasci de novo e fui pro rema. Então eu já peguei a palavra revelada, muita coisa mastigada já. Eu peguei coisas de que os homens de Deus já estavam operando. Então, para mim, cara, é para mim isso aí. Não, eu não vou... Não, porque você fez... a igreja colocou isso como meta, como liturgia. Não, eu não peguei nada disso. Tudo que foi colocado como religiosidade, eu não peguei nada disso. Então, às vezes, o pessoal fala assim, eu sofro por causa disso, que a igreja implantou em mim. Aí eu não sei o que é isso, porque eu não sei nada disso, né? A gente tem a ideia de que chegou ali o novo convertido, tal, a gente recebe, é aquela alegria, tal. Aí daqui a pouco a gente vê a pessoa aprontando, olha lá, tá lá no bar. A gente, nossa, já tá no bar. Só que a gente tem que entender que é um bebê espiritual, né? Trazendo pro natural. O bebê, quando ele faz cocô na fralda, você joga fora a fralda ou o bebê? E muitas vezes a gente está jogando fora o bebê. E é aquele ponto, por né? conta Quando você do que solta a a mão? pessoa fez. Quando você vai soltar a mão? Tem uma hora que ela vai andar sozinha, mas quando você vai soltar a mão? E é os dois lados que vai entender isso. É o momento de eu soltar a mão e a pessoa soltar a mão. Nessa questão também de ensinar, né, puxar para perto, tal, mas também perceber o momento de que a pessoa não deixar quer a pessoa crescer, resolver sozinha. né? Porque tem gente que não quer crescer, ela não quer sair dessa zona de imaturidade, ela não quer, porque ela sabe que mais conhecimento traz mais responsabilidade e mais responsabilidade vem mais cobrança. Então ela não quer. Muito a gente tem pessoas lá que nunca quis sair desse lugar de imaturidade, nunca quis sair, que tá lá até hoje. Sim. É imaturo, né, inconstante. É isso que o Senhor tem me despertado. Tira os olhos tão... Não que você vai desprezar, claro que não, mas você já fez... que querem. Exato, já fez. Agora se aproxima de quem quer, de quem precisa, de quem precisa do cuidado. É isso, esse despertar. A gente teve um momento na nossa liderança com os jovens que a gente ficava focando muito na galera que não ia. Lembra, mano, dessa fase? Foi nessa fase antes de entregar. E aí a gente falava assim, poxa vida, a gente fez um negócio aqui, junto. fulano, Bertrano e ciclano. Só que na nossa cabeça a gente falava assim, nossa, a galera não pega junto, a galera não pega junto. Era e só dois. Um dia a gente estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, quem é a galera? Aí a gente falou, é fulano, Bertrano e ciclano. Não é uma galera, é 3. Era 3 só. E aí Deus falou, foca em quem quer. Exato. Quem não quer, exatamente isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quem não quer, Dá eles vão perceber Exato. que o negócio está acontecendo, sabe? Exato. Que está andando, que está rodando, e está rodando sem ele. E depois que nós nos consagramos, dedicamos essa vida mesmo de ser o exemplo, cara, todos eles, agora não tinha mais Se voltaram para todos eles se voltaram para trabalhar, para servir a Deus. Exato. Muito doido assim. É muito doido pensar nisso. E assim, aposta nesses, mano. E ser excelente para esses. Por quê? Quando a gente foca, por exemplo, em pessoas que não querem sair da zona de maturidade, você vai desanimando. Você fala, nossa, cara, tô cansada de bater, e aí bater. Tá aquele lá que quer crescer. E aí você, aí você desanima num geral. E aqueles que precisam de você não tá sendo excelente para eles. E aí é isso que o Senhor tem me despertado. Você precisa ser excelente porque precisa. Pessoas novas, pessoas com menos maturidade, precisam e querem. Então, foque naqueles que precisam. E é aquilo, precisam. né, que eu tava pensando agora enquanto você tá falando. Cara, o trem vai passar na mesma plataforma, todo dia. Nisso, você acredita? Agora? Todo dia ele vai passar na mesma plataforma, todo dia. Então entra quem quer nele. Exato. Eu lembro, todo dia. eu não sei em que cidade que tem aqueles bondes que vai passando assim, e ele não tem porta, não tem Você só gruda janela, nele e entra. E você só sai correndo e entra. Eu não sei de onde que tem esse... não sei também. Em alguma cidade do Brasil tem. Então, às vezes, eu entendo, né, quando a gente estava passando por isso, que é isso, cara.
a vida com Deus, O mover trem do espírito, fogo tá as coisas passando, tá entra quem acontecendo, quer. tá passando. E assim, não é um negócio fechado, tá aberto, tá entra aberto, quem exato. quer. É, Tá comigo, E vamos sai embora. também quem quer. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, Exato. se você quiser andar comigo, Vamos embora. Cara, eu tô Exatamente. tô seguindo o propósito de Deus pra minha vida. Você quer? Eu vou te levar pra lá junto comigo. Você não quer? Pode descer. O fazer exemplo sua básico parte. é Elias e Eliseu. É. Sim. Elias fala para ele, Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Não vou mesmo. Eu Não vou te onde largarei. você for. Aonde você for, eu vou. Cara, perseguir não são. O E dom. tem uma coisa que, nessa linha que a gente está falando de trem, de bonde, cara, coisa triste é você descer na estação errada. É. Né? Quem aqui já pegou o trem e desceu na estação errada? O trabalho que dá para você pegar o trem de volta. amado. Às vezes você tem que atravessar a plataforma É. lá do outro lado para pegar o trem de novo para você voltar para a estação que você não deveria ter saído. É. Você não estar nos propósitos de Deus para sua vida Exatamente é isso. exatamente a mesma coisa. E é outra coisa, né? Você Exemplo sai, de você. sai desce na estação errada, você vai colher e vai Sim. ter um prejuízo. Exato. E é aquilo, a maturidade entra nessa parte também, porque às vezes você saiu na estação errada e você tem que voltar para ela. Se você for maduro, você vai voltar para o mesmo trem do lugar que você parou. Outros não, já voltam para o mesmo trem, só que uma mente de condenação. Eu tenho que fazer tudo de novo. Não. Não, eu vou continuar da onde eu parei. Muito Ou vai até para outros Ou vai lugares. pra outros E lugares. aí, aquele ciclo que ela não conseguiu fechar aqui, ele vai percorrer e vai atrás dela lá onde ela estiver, porque ela vai ter os mesmos problemas. exato. Entendeu? Uma dica: o que você não resolve hoje vai te perseguir amanhã. É isso mesmo. Exato. Enquanto você não encerra um ciclo, cara, É. você não E consegue não viver adianta, outras desceu coisas na do estação Senhor. errada, vai colher. É. Se não voltar para É. consertar ou voltar para o propósito, aquilo vai te achar depois. Exatamente. Muito bom. Nossa, gente, muito bom. Cara, muito bom. Sem palavras. Muito bom. Obrigada Deus é mesmo, bom. gente. Eu nem Já sei quanto acabou? tempo deu. Quanto tempo deu? Quase. Eita, Quase meu 2 Deus. horas. Ô, Glória! Caraca. Muito bom, gente. De verdade. Amém. Muito obrigada pela disponibilidade, pela sensibilidade do Espírito mesmo em partilhar coisas que vocês carregam. Eu sei que muitas pessoas serão alcançadas através daquilo que a gente compartilhou, dos ensinamentos. Sim. E é um prazer realmente ter vocês aqui com a Amém. gente. Nós que Obrigada por agradecemos. aceitarem. Nós que agradecemos, é uma honra participar aqui com vocês. Espero que a gente tenha acrescentado Com na vida certeza. de vocês. Muito. Porque nós aprendemos também, né? Sim. Sempre. Busquem mesmo as coisas de Deus para viver o propósito de Deus na vida de vocês. Orem em língua, se consagrem, vivam o plano de Deus para a vida Amém. de vocês. Amém. E vocês só vão prosperar. Deixa eu orar. pra Com gente- certeza. Aí vocês Orar, finalizam. Claro. Espírito Santo, nós te agradecemos e te damos honra. Amém. Eu vim com esse desejo desde que nós chegamos aqui em Vinhedo, de te dar honra e de saber que é o Senhor quem nos conduz, quem coloca as inspirações em nossos corações, e isso é proferido pela nossa boca. Agradecemos pela oportunidade, Pai, de falar do Senhor. E não é uma teoria, nós falamos de algo que nós vivemos com o Senhor, e é por isso que nós ficamos aqui o tempo todo percebendo que o Senhor estava se movendo, e nós te agradecemos, Espírito Santo. Jamais queremos menosprezar o seu agir, Sim. jamais queremos abafar o que o Senhor está fazendo. E eu tenho certeza que nós vamos ter um culto poderoso essa Amém. noite. Amém. Eu tenho certeza que cada pessoa será tocada, além dessa live, e serão tocadas no culto. Mas te Amém. agradecemos pela oportunidade de estar aqui falando do Senhor. Jesus disse que se estivéssemos falando do Senhor, uma ou duas ou três pessoas, o Senhor estaria aqui. Então nós temos a doce presença do Senhor aqui, nos movendo, nos ensinando, e nós fomos muito edificados. E agradecemos pela oportunidade dessa igreja maravilhosa. Agradecemos por estar aqui, por esse tempo de comunhão na mesa, porque isso é uma mesa, onde nós estamos desfrutando do seu alimento espiritual. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ler um negocinho aqui que está nesse livro maravilhoso que a gente indicou para vocês, para finalizar. Sempre se lembre de que a chave para uma vida pública é a sua vida particular. Muito a bom. sua vida É com o isso. Espírito Isso Santo. resume praticamente Sim. toda a nossa conversa, né? Sim. É o secreto. É o que fica. É Exatamente. muito bom. Top. Ah, e só para pro pessoal que tá assistindo, se não souber, Blast, quando eles falam, né, Jovens Blast, é o nome do grupo de jovens deles. Poderoso. Oh, glória. Sim. Deus é bom. O pastor Ricardo tem um canal no YouTube, se ele quiser deixar. É verdade. Deixa eu, cadê meu celular? Meu Deus do céu. Se o- Deixa eu ver se tá aqui, dá pra ver daqui. Peraí, O que eu vou te podcast passar nasceu agora. dessa forma, de a gente utilizar todas É. as plataformas para espalhar a mensagem, para falar de Deus. Daqui dá pra ver. Acho que
que a gente puder Não, usar esse como não, esse aqui ferramenta. Esse aqui não é meu, não. Deixa eu ver aqui, que dá pra ver, né? Aqui, peraí. Bom, olha, o YouTube. Nossa, acho que eu tô meio aleluiado aqui. Está @Ricardo Silva PR, se você procurar lá. Dá pra ver a Sim. imagem? Será que dá? Sim. Tá? O Otávio vai Otávio pôr coloca na... na- É. Então, coloca Aí pra na todo mundo descrição ver. do vídeo. Me siga no Instagram e bora lá. É isso aí. Muito isso. obrigada, gente, de verdade. E eu espero que você de casa tenha gostado desse episódio. Compartilhe com as pessoas. Isso. Jovens Bless, compartilhem aí. Mandem o link Isso pra aí. todo É. mundo. Pra que Curtam, todos se inscrevam vejam. no canal, Isso. compartilhem, ativem o sininho. Pra não perder Deixa aí nada. no comentário o que você mais gostou, o que você sentiu. Qual frase você assistindo. marcou, que você Exato. marcou aí no seu coração. E se tiver dúvidas, quiserem conversar conosco, nós Isso. estamos acessíveis também nas nossas redes sociais. Isso. Procurem eles e vocês serão muito edificados. Isso Então mesmo. é isso, né? É isso. Até o próximo episódio, pessoal. Beijão, Obrigado. Até mais.